eu e o Daniel, a gente tem muito esse costume de ficar trocando ideia, não só sobre coisas técnicas, sobre drop, sobre negócio, mas também sobre a vida, sobre um monte de assuntos que são bastante profundos. Eita. Não, fala. Antes de entrar, eu acho que a gente vai conhecer, eles vão conhecer o Douglas Souza que não conhece ainda, né? Ó, calibrado já no whisky. Foi uma decisão complicada, por mais que sua esposa estava grávida. É uma decisão difícil, porque de um lado você tem uma oportunidade da sua vida que poderia te possibilitar até mesmo oferecer uma boa vida para eles também. Tem a galera que também recebeu a mesma proposta que eu, tinha mais ou menos a mesma idade, mais ou menos o mesmo nível técnico. E é uma galera que está em uma boa posição no UFC, por exemplo. Tem gente que é diferente de você, que pega os erros, né? Pega os erros e por causa desses erros, ou por causa do relato de outras pessoas, ou aqui o meu relato hoje, por exemplo, a pessoa trava e não faz nada. Mãe, tô fazendo isso na internet, ó, fiz a primeira venda. Ela, eu não acredito nessas coisas, não. Para com isso aí é só um número, isso aí é na internet. Eu vou ser milionário, entendeu? Eu vou ser milionário. E é a primeira vez que eu falo assim, abertamente sobre isso. Até mesmo com uma pessoa, você foi a primeira pessoa que eu falei sobre isso. Você sabe que eu vou ser milionário, né? Então, por eu ter lembrado agora, é uma coisa que você nunca soube. Beleza? Um salário de 30, 50 mil por mês, fora retirada. E eu vi que ela estava olhando muito lá na frente, você entende? Ela estava olhando muito lá na frente, tipo, os resultados, o planejamento. E eu fiz essa pessoa voltar vários passos. E galera, um dos principais motivadores de Douglas Souza, e quem está falando isso é o estrategista dele, é justamente jogar um desafio na frente dele, entendeu? É eu chegar nele e dizer, Douglas, tem isso, isso e isso. Eu duvido tu fazer, macho. Pronto. Quer dizer, entender não entende, mas sabe que eu trabalho com internet. Então, A gente vai passar por um processo aqui de um charutinho, boa, pro papo fluir ainda mais. A nossa cabeça, não importa o resultado que a gente tenha, se não estiver alinhada, você pode ir pro fundo do poço novamente e com o dinheiro no banco. Porque às vezes as pessoas nem sabem o resultado que eu tenho, tudo. É legal conviver com essas pessoas, porque são pessoas que são ricas. Mano. E aí, gente? Como é que tá? Tô com aqui meu amigo Daniel Medeiros. E aí, meu parceiro? Monstro demais. E a gente decidiu fazer esse bate-papo, um podcast diferente, que não tem nome, não tem planejamento, não tem número, né? Não tem número. Não tem pretensão pra ter outro. Exato, não tem pretensão nenhuma, então aproveitem bem isso aí. Tava ali e fez, vamos trocar uma ideia? Vamos gravar um podcast trocando ideia? Pronto. Tudo certo. Porque eu e o Daniel, a gente tem muito esse costume de ficar trocando ideia, não só sobre coisas técnicas, sobre drop, sobre negócio, mas também sobre a vida, sobre um monte de assuntos que são bastante profundos. Eita! E hoje a gente vai puxar algumas coisas aqui, vai ser bem interessante. Mas vamos lá, mano. Assim, não, fala. Antes de entrar, eu acho que a gente vai conhecer, eles vão conhecer o Douglas Souza que não conhece ainda, né? Ó, calibrado já no whisky. Tá vendo? A gente queria trazer charuto, mas aí o estúdio não podia, né? Mas fomos impossibilitados. Fomos impossibilitados, mas estamos aqui, vamos trocar uma ideia, bater um papo, tomando um whisky, vamos ver como é que Douglas filosofa com álcool na mente, né? Com álcool na mente, vamos ver. Pois é, mas vai dar certo, vai dar certo. Vai ser bacana pra caramba. Depois vocês deixem o feedback aí, porque vai ser foda, vai ser foda. Eu já quero começar logo de cara, pra gente abrir aqui com esse whiskyzão maravilhoso. Aí, isso aqui é bom, hein? É bom. Mas, mano... Será que a gente seca isso aí? Acho que não. Se depender de mim, vamos ver. Vamos ver como é que vai fluir aí. Vou só acompanhar. Tá Se bom. depender de mim, eu seco. Tá bom, então. Uma coisa interessante é que é a primeira vez que a gente grava um vídeo assim. Nunca gravamos, só live. Não tem nenhum vídeo no seu canal, né? Não tem um vídeo, não. Só live. Então vai ser bem especial. Um pouco mais de 2 anos já de parceria, né? De sociedade. Quase 3 anos. Sempre tem essa promessa de fazer esse vídeo e não faz, né? Pois é. Aí, ó, pronto, a gente fez logo um podcast. Não vai dar pra colocar muita... Isso aí. Vai dar pra colocar muita coisa em ordem aí.
Mas, mano, começa por você então, eu quero já começar a saber como é que foi o seu início, como você começou. Muito nessa parte de, até mesmo antes, o que você estava fazendo antes. Eu sei que você já contou algumas coisas em lives, só que eu quero que você abra mais detalhes. Como foi esse seu período aí em relação ao drop, negócios digitais, como você conheceu, quem você viu fazendo alguma coisa. Conta mais aí. Mais na pegada do drop ou no contexto geral? Pode ser num contexto geral. O que você viu primeiro? Tá, vamos lá. Pra quem não me conhece, Daniel Medeiros, né? Eu sócio de Douglas aí, a gente tem a escola independente juntos. Mas é que tá, né? Eu era profissional, né? Lutador profissional, né? De MMA. Inclusive... Não deu pra perceber, não. Deu pra perceber, não, né? Enfim. Mas hoje eu tô mais com a cara menos deformada, né? Eu tô com a cara menos deformada, mas isso faz parte. Pessoal, eu fui pai cedo, né? Então, quando eu tinha 18 anos, eu descobri que eu ia ser pai. E aquele negócio, eu fazia faculdade de Direito, eu era profissional de MMA, só que profissional naquela hora não dava para sustentar uma criança que estava por vir. Porque você estava iniciando, né? Eu só ganhava algum dinheiro? Só pra saber, ganhava tinha... dinheiro? Vamos lá. Não, ganhava. Só que não era... Não, ganhava a bolsa para lutar, né? Ganhava alguns patrocínios, mas aquele negócio era uma parada que era muito espaçada, entendeu? Era uma luta a cada 3 meses, a cada 4 meses. E ainda tinha custo de preparação, entendeu? Uhum. Não dá nenhum tipo de segurança em relação à criação de uma família. Mas você queria isso mesmo pra sua vida? Era não, aquilo? Queria sim. Era isso que você queria? Você era apaixonado mesmo pelo esporte? Eu passava 8 horas treinando por dia. Aí eu puxei um pouco dessa obsessão já dessa época, né? Aí o que acontece? Eu fui chamado pra morar fora. Na mesma época, né? Eu fui chamado pra morar fora, eu ia morar numa cidade na Flórida, chamada Boca Raton, pertinho de Miami, pra ir pra uma das melhores academias do mundo na época, né, de MMA. Cara, uma puta oportunidade, né, mano? Era, só que aí tá. Descobriu a gravidez, eu ia ter que passar 2 anos lá sem vir pro Brasil e eles não poderiam ir pra lá, pra dar entrada no Green Card. Eu ia pegar, basicamente, o nascimento do meu filho e os primeiros anos dele, né, os primeiros 2 anos dele. E aí eu decidi sair, né, eu decidi declinar essa proposta aí, justamente por causa do meu filho. Aí, quando eu declinei a proposta, eu vi que eu perdi a oportunidade da minha vida na luta, e aí eu tive que arrumar uma coisa para fazer. Mas como foi para você, Daniel? É claro, é um nascimento de um filho, eu não sou pai ainda, mas eu entendo que... Ainda, né? Ainda. Mas eu entendo que foi uma decisão complicada. Por mais que sua esposa estava grávida. Isso. É uma decisão difícil. Porque, de um lado, você tem uma oportunidade da sua vida que poderia te possibilitar até mesmo oferecer uma boa vida para eles também. Não, correto? Não, certamente. Assim, eu olho pelas pessoas que iam também na mesma época, né? Tem a galera que também recebeu a mesma proposta que eu, tinha mais ou menos a mesma idade, mais ou menos o mesmo nível técnico. E é uma galera que tá em uma boa posição no UFC, por exemplo. É mesmo? Então a galera que você trocava ideia, era amigo seu, conversava? Sim. E eles estão bem? Sim, recebeu a mesma proposta, né? Caramba, meu. Mas não vou citar nomes aqui, mas... Sim, mas é legal a gente saber o caminho que eles trilharam, que poderia ser o seu caminho também, que fez você tomar essa decisão em relação ao seu filho que estava prestes a nascer. Isso aí é um ponto de inflexão, né? Porque você tá do lado, na tua cara, um sonho, e a tua família, né, do outro. Então você tem que realmente conviver com esse dilema. Eu vou por mim, eu vou por eles, entendeu? De certa forma, até o meu sonho poderia, sim, dar uma vida para eles, se eu for pensar por essa ótica. Mas quando eu botei na balança perder a primeira infância ali do meu filho, eu vi que não compensava eu ir, né? Então, quando eu joguei fora essa oportunidade, eu tive que arrumar alguma coisa para fazer. Sim. E aí, na época, assim, 2014 para 2015 ali, Flávio Augusto, ele postava muita coisa sobre empreendedorismo, né? E assim, eu já acompanhava ele desde 2012. Geração de valor, né? Eu já acompanhava ele desde 2012. Eu achava muito, caramba, empreendedorismo... Assim, eu cresci fazendo muito bico, né? Vamos assim dizer, né? Tipo, na escola eu tinha um grupo de Naruto que eu cobrava mensalidade, isso era do caramba, tá? Tinha um grupo de Naruto que eu cobrava mensalidade, brincava, basicamente era pra brincar, tá ligado? Sim. Então eu gostei muito desse drive de empreendedorismo, né? Então, quando eu conheci Flávio Augusto, em 2012, 2013, eu sempre fui alimentado, né? Tinha o GVCast, inclusive tem GVCast, que era o podcast que eu gravava na época, que tem pergunta minha. Caraca, sério? E olha que eu já acompanhei muitos, hein, velho? Muitos. Pronto, tinha pergunta minha lá na época. E eu acompanhava mesmo, era muito assíduo, né? Aí pronto, quando eu
Foi em 2014, 2015, eu tava nesse drive, eu tinha acabado de jogar fora essa oportunidade, vamos assim dizer, e eu tive que arrumar alguma forma, né? Tipo, eu tenho que sustentar um moleque. Tipo, Sim. o MMA não vai rolar do jeito que tá aqui, com esses espaçamentos. E aí eu peguei a grana que eu tinha no bolso para abrir meu primeiro negócio. Era exatamente R$12,50. 12! É. Eu já ia fazer a pergunta, quanto? Eu já tava esperando uns R$1.000. Eu tinha R$12. R$12,50, serviu para comprar um creme de leite, um leite condensado, alguns limões e alguns potinhos, né? Então eu fiz mousse e fui vender na rua. Ali começou meu primeiro empreendimento. Vendeu muito? Não, vendi não. Tive que aprender a habilidade de venda. Porque o mousse era bom. Não, o mousse era bom. Enfim, fui aumentando o leque, né? Esse foi um negócio que eu tive por 1 ano e meio, mais ou menos. Até que veio a crise do leite. Isso em 2015. A crise do leite eu digo porque eu comprava, por exemplo, creme de leite a R$1,20. Aí na outra semana tava R$2,40. Ou seja, dobrando. Dobrou os custos, entendeu? Impossibilitou totalmente o meu negócio. Não tinha como sustentar mais. Aí pronto, eu fui a primeira falência, vamos assim dizer. Um negócio que até que tava dando bem, tava prosperando, tava conseguindo ter um certo sustento. Não muito, sabe? Mas tipo, Sim. sobrava quase R$2.000, assim. Caramba! Quando dava Isso na época? Isso na época, né? Ajudava com o Henrique, né? Que era meu filho. E aí, a única coisa que eu tinha me aprofundado nesse tempo foi justamente na habilidade de vendas. Aí eu peguei essa habilidade e fui vender o que tinha que vender. Entendeu? Tipo, Sim. então peguei produtos, peguei perfume, peguei tudo que fosse e fui realmente vender no porta em porta. Sim. E isso, por você ter buscado esses conteúdos em relação à geração de valor, que ensina muita técnica de venda, até mesmo esse formato que você trabalhava, fez você se tornar diferente, né? Era um diferencial seu. Exato. Mudou muito a cabeça de como deve ser feito um empreendimento de fato. É muito comum aqui na nossa geração, né? A galera de hoje em dia, achar que vai ficar milionário da noite pro dia, tá entendendo? Então, eu acho que foi uma certa sorte minha eu ter acesso a esse tipo de conteúdo com pessoas que construíam um negócio de longo prazo, justamente por mudar minha cabeça para entender que é um processo, não é uma coisa que acontece da noite pro dia. O que a gente vê muito, né, inclusive no mercado, Sim. é a galera que passa 5 anos querendo ficar rico da noite pro dia. Então, todo dia ele quer ficar rico da noite pro dia e passa 5 anos e ele não ganha nada. Né? Exato, acontece Então, demais. Aí é foda. Enfim, eu fui vender porta em porta. Nessa época, o próprio Flávio Augusto, ele gravou um episódio com o Érico Rocha e com o Conrado Adolfo, no GVCast. Foi o primeiro contato que eu tive assim com o marketing digital. Sim. Eu acho que era 2015 ainda, 2015 para 2016. Aí eu, nossa, marketing digital, que negócio bacana, né? Que negócio bacana. E eu fui me aprofundar um pouco nesse conceito, né? E veio, gatilhos mentais, copywriting. Eu sempre tive com facilidade em ler inglês, porque, enfim, eu cresci jogando Tibia, né? Quem não joga Tibia, se você joga o Tibia aí na sua vida, você sabe que é fácil você aprender a ler e escrever inglês. Aí eu tinha a habilidade de ler inglês e eu fui procurar conteúdos lá fora. Sim. Então, eu me aprofundei muito sobre copywriting, ver a tendência que estava funcionando lá fora. Isso me ajudou, de certa forma, a primeiro momento, entender como o mercado funcionava e, inclusive, como aplicar essas paradas para vender na rua. Você tá me entendendo? Que era o que eu fazia, pô. Tipo, eu saía de manhã de casa e chegava de noite, com as costas doendo, tá ligado? Imagina. Eu saía de casa, mas nada aquele negócio. Eu só volto quando eu vender. Quando vender. Sim. E eu ganhei bem, pô. Tipo, eu tirava quando eu era vendedor. Já teve mês de eu tirar mais de R$10.000 em vendas. Caraca, velho. Obviamente, eu vendia muito. Pronto, eu peguei você no aeroporto e eu disse, mano, eu rodava isso aqui tudo, ó. E as cidades, basicamente, todas as cidades que a gente passou, eu passei também rodando porta em porta, entendeu? Porque tinha que ir pra longe, né? Tinha que ir pra cada vez mais longe pra vender mais. Onde aumentar fosse, seu leque. Onde fosse, entendeu? Onde fosse. Então, isso aí me deu um grande sustento de entender a persuadir o cliente na cara a cara e depois eu aprimorando as técnicas de copy, que nada mais é do que persuadir clientes, mas de uma maneira mais abrangente, né, mais escalável, foi mais fácil fazer essa transição. Aí eu comecei a entrar no mercado de afiliados, acho que todo mundo começa por aí. Comecei a entrar no mercado de afiliados, comecei a fazer as primeiras vendas. Eu entrei no papo aí de alguns gurus, né, algum canto de seria, que ia ficar rico e etc. Sim, imagino, acaba caindo mesmo. Aí aquele negócio, eu de certa forma, por um tempo eu parei de vender para me concentrar no negócio digital que não tinha consolidado. Vê só, é um erro comum, né? Sim, demais. A pessoa quer abandonar tudo que ele já tem. A estrutura que você tava vendendo bem. Quer largar tudo ele tem porque achou uma promessa aqui que do nada vai mudar a vida dele de uma hora para outra.
Aí eu caí nesse canto, né? Eu caí nesse canto e foi alguns meses, entendeu? Tipo, não chegava nem perto do que eu ganhava e eu investia muito também e não rolou. Não rolou. Não rolou. Não rolou na primeira experiência. Eu voltei pra rua pra vender, mas de certa forma ainda estudando sobre o mercado, né? Mas nessa época me deixou realmente ruim. Tinha acabado minha reserva. Pronto, eu me lembro, por exemplo, eu estava em um dia brincando com meu filho, ele tinha 1 ano e pouco, 2 anos, na área da casa que eu morava, e na área da casa que eu morava tinha um batente do lado de fora, que a pessoa podia subir um batente e olhar por cima do muro para ver o que a gente estava fazendo eu falar, certo? Aí uma pessoa fez isso, subiu quando eu estava brincando de bola na área com meu filho e disse, ó, é da Cagepa. Cagepa, quem não sabe, é o sistema de água aqui da Paraíba. Eu não sei se em outro canto é assim. E eu vim em contato com a água. Porque eu não tinha pagado as contas, né? 3, 4 meses. Deixa eu ver que eu tava assim, tava livre. Tava sem grana. Sem grana. Aí, isso na frente do meu filho, né? Aí ele viu que eu tava com meu filho. Aí ele fez, você consegue pagar até amanhã? Pra não precisar cortar? Aí eu disse, consigo. Eu não sabia nem como é que eu ia pegar esse dinheiro. Como é que ia ficar sem água também? Aí você deu a promessa. Enfim, aí eu consigo. Vamos, né? Aí, enfim, no outro dia eu decidi voltar a vender. Entendeu? E realmente ir pra rua e vir, de certa forma, com um machucado, né? Tipo, isso aqui não é pra mim, tá ligado? Uhum. Mas ainda mordido. Aí continuava acompanhando os players, continuava acompanhando Flávio Augusto, mas vendia, né? Vendia. Ia tentando fazer o processo de afiliado e encaixar por fora, né? Sim. Até que eu encaixei o meu primeiro produto que eu consegui fazer, né? Que conseguiu girar bem. Era no fim de 2016, começo de 2017. Era um produto de... Você sabe do que, não? Não. Dropshipping. Eu vendi um produto de afiliado de dropshipping. De dropshipping. Como é que Exato. pode? Então, eu comecei a vender, de certa forma, bem, né? Comparado com o que eu tinha de resultado antes. Um curso de dropshipping que existia na época. Caramba. Aí eu vendia e a galera que eu vendia, porque lá a gente fazia muita conversão, né? Pessoa usada no WhatsApp, 1 a 1, não rodava muito tráfego nessa época. Embora rodasse tráfego para vir, porque na época, hoje em dia tem mini chat, mas na época basicamente era tudo que tinha, né? Não tinha pixel, não tinha nada. Acaba Então, conversando ali. A gente rodava a estrutura de campanha de envolvimento. Sim. Para o cara fazer mandar uma mensagem no comentário e ter um disparo automático no main chat e daí ali a pessoa desenvolver. Entendeu? Então era esse o rolê. Aí pronto. Nessa estrutura aí, de certa forma, aprendi a fazer um pouco de tráfego, aprendi a converter. E eu converti as pessoas de 1 a 1 no WhatsApp. Daí eu vi a galera que eu vendia, o curso de dropshipping começando a ter resultado no dropshipping. E você... E eu não, que negócio é esse? Você tava vendendo, né? Mas você tava vendo, caramba, eu tô fazendo um curso que tá ensinando algo que eu não tô fazendo. Exatamente, tipo, e os caras estavam melhor que eu, vamos assim falar, tá? Né? Sim. Aí, bicho, eu vou dar uma olhada nesse mercado, né? Aí, como brasileiro né? Assim, brasileiro me coloca no bolo aí, certo? Porque eu era assim, certo? Tipo, pô, eu tô vendendo curso, mas eu não quero investir nesse curso. Tá dando pra entender a lógica? Como é que pode? Eu não vou pagar, era R$297 na época, pô, eu não vou pagar R$297, eu vou tirar do meu bolso pra comprar o curso, não vou. Sim. Mas eu não fui pirata não, né? Tipo, é o comum a galera faz aí. Sim. Pirata, errado, não consumi conteúdo pirata. Eu fui procurar os conteúdos gringos, americanos, que estavam um pouco à frente. Tá? Não, pouco não, tá bem à frente, né, galera? Só que aí que tá. Também foi um erro. Talvez se eu tivesse investido daqueles 297, teria sido melhor. Porque, pessoal, embora eu aprendi muita técnica avançada por eu ter um inglês bom, eu não aprendi a aplicar aquilo ali para a especificidade do Brasil. Entendi. Entendeu? É gateway diferente, são normas diferentes, são pensamentos diferentes, é uma cultura diferente. Tá até mesmo a conscientização do público era diferente, total. Quem comprava. Sim. Entendeu? Então, tudo isso aqui levou tempo e lapada no lombo para aprender. Você tá entendendo? Então foi um tempo gasto, foi um dinheiro investido. E na primeira experiência de dropship começou a acertar e depois também morreu. Você tá entendendo? Sim. Então, morreu, então um pouco das reservas ali que eu tinha também foi embora. Sim. Pra você ver como não é fácil a pessoa quer de uma hora para outra que dê certo, tá entendendo? Sim, sim. Então lá no ano de 2017, eu me lembro do primeiro produto que eu encaixei. Qual que era? Era uma faca de CSGO. Faca de CS. Uma faca de CS. Na época era o auge do grátis mais frete, né? Em 2017. Comecinho, janeiro de 2017. Aí era uma faquinha, porque eu jogava CS, Sim. né? Aí eu olhei a faca e falei, bicho, isso é interessante. Entende? Isso é interessante. Aí eu chamei um amigo meu, que tem uma certa habilidade
de edição, que eu Sim. não sabia fazer nada de edição, nada. Só que eu tinha um certo senso de como montar o roteiro. Você tá entendendo? Sim. Porque eu era o público-alvo, tá dando pra entender a lógica? Sim, você gostava? Sim. Aí eu peguei os vídeos no YouTube assim, montei o roteiro e ele foi lá e montou. Mano, o criativo ficou do caramba, velho. Olha só, O criativo ficou do caramba. Até uma musiquinha assim do CS, ficou muito massa. Aí, pronto, começou a engatar. Era um produto que eu vendia de graça mais frete, o custo de R$ 34,95 era o frete que era, Sim. e ele custava 14 a 15 reais, mais ou menos, certo? Aí começou, primeiro dia de R$ 1.000 por dia, R$ 2.000 por dia, R$ 3.000 por dia, e começou nessa escala. E era uma peculiaridade, porque esse público comprava só de madrugada, eu acho. Olha Era só, o dia todo que era o off. momento que tava jogando, né? A galera passava todo, era madrugada eles compravam, né? Mas aí que tá, bicho, começou a funcionar, mas o público era só gente menor de idade. Mano, era um público que estava pagando R$ 34,95 para um produto que supostamente era grátis Aham. e infernizava a vida dos pobres. Imagina o volume. Imagina o volume. Tipo, 100 pedidos, 200 pedidos no dia. Imagina como é que tava a minha vida, tá entendendo? Nesse momento aí, Imagina. obviamente, eu tinha largado tudo para poder fazer. E você fazia tudo sozinho. Fazia tudo sozinho. Minha esposa ainda, na época, não tinha processamento de pedido, aplicativo de processamento de pedido. Sim, sim. Né? Tinha o Tudo na unha Obelo. mesmo, tudo na unha mesmo, Obelo. Aí tinha o Obelo logo no Falecido início. ali. Obelo. Tinha o Obelo no início, mas ele não tinha uma boa integração ainda com o Brasil. Então, tava naquela do Obelo, mas o Obelo ainda assim era pedido por pedido. Não tinha uma book, né? Tipo, Sim. uma parada que fizesse todos os pedidos de uma vez. Então, era muito tempo só para processar os pedidos, obviamente. Então, minha esposa ficava fazendo isso. E aí, veio outra quebra de negócio. Isso tem muito a ver com o momento que a gente tá vivendo hoje, né? Sim. Então, ali em 2017, eu acho que era 2018 já, não me lembro bem, mas é só jogar no Google aí que acha. Veio o despacho fiscal. Sim. Aí o despacho fiscal o que era? Era uma taxa de R$ 15 para entregar a encomenda internacional. E foi arbitrário. Tipo, começou, bateu o martelo, no outro dia tava valendo. Já tava valendo. Eu lembro disso aí. Já tava valendo. Aí, vê, eu vendia por R$ 34,95, ainda tinha imposto, ainda tinha o gateway, ainda tinha Shopify, ainda tinha custo de tráfego e tinha o custo do produto. Aí mais uma paulada dessa. Aí o despacho fiscal era R$ 15. Sim. Ou seja, eu escalei, de certa forma, e vendi produto no prejuízo. Como é que pode? Outra zerada, tá ligado? Outra zerada. Aí ali me tirou alguns meses também do mercado. Sim. Porque eu zerei meu caixa, não tinha... Naquela época o giro era de 14 dias. Sim. O giro Mercado era- pago, né? Exato, era o giro de 14 dias, então a gente não tinha como girar o dinheiro para rodar tráfego, fazer pedido, etc. E eu tinha um parado negativo, eu sequei todo o caixa que eu tinha. Vamos pra rua de novo vender. Caramba, eu não sabia que você tinha voltado pra rua depois Não, desse tinha. período, velho. Tinha. Pra levantar a caixa de novo. Sim. Pra levantar a caixa de novo. Aí quando eu levantei caixa, eu voltei, de fato, para o game, e aí eu surfei uma onda, porque eu tinha antecipado uma parada lá fora, né? Enquanto a galera tava vendendo ainda os low tickets, eu fui logo para um high ticket, então eu trabalhava muito com R$ 400, R$ 450. Legal, legal. Com uma copy mais bem elaborada, entendeu? Com uma copy mais bem elaborada, e eu peguei um produto de timing, eu já mostrei esse produto em uma das lives lá no teu canal, aqui no teu canal, né? E, assim, foi realmente uma coisa que aconteceu muito rápido, entendeu? Então, quando eu voltei pro mercado, cerca de 6 meses depois, eu já tinha faturado 3, 4 milhões já. Entendeu? Foda, mano. Foda. Então, teve essa... Mas olha o tanto, né? Tá ligado? Sim. Se a pessoa tivesse desistido em qualquer um desses problemas, Sim. eu não estaria nem aqui hoje. Sim. Entendeu? De fato. É legal você mencionar sobre isso, porque eu nunca quebrei. Você já tinha dito, né? Nunca quebrou. Quebrou porque você sempre foi Nunca quebrei, mais sábio de tomar o conselho dos outros, parceiro. Exatamente. E aí foi por causa de adquirir esse conhecimento durante esse tempo todo, de talvez naquele momento, por mais que você... eu também quero mais um pouquinho. Talvez naquele momento, por mais que você estava seguindo os conteúdos corretos, provavelmente faltou você ter referências próximas de você, né? Exato. Para te ajudar a não quebrar, a não passar por causa dessa... Claro que são os fatores que aconteceram no mercado. Não foi por uma irresponsabilidade sua em relação à gestão de caixa, nada do tipo. Mas acredito que cada vez mais o conhecimento que a gente adquire das pessoas que já passaram por alguma coisa, que nem você, às vezes você pode me dar um conselho, ó, Douglas, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso Que aqui. evita um erro. Que evita um erro. Um erro Então, caro. um erro caro.
que foi várias vezes eu já peguei conselhos de aprender com o erro dos outros mesmo, sem a possibilidade de eu passar pelo que eles passaram. Então isso é muito interessante você falar. Eu também, assim, eu gosto muito de aprender com o erro com os outros. Isso também eu puxei muito da luta, né? Tipo, Sim. a pegar esse referencial. Só que, assim, o meu perfil, assim, como pessoa, certo? Como pessoa. Eu sou uma pessoa muito quieta, vamos assim dizer. Tipo, eu sou muito introspectivo, beleza? Sim. Mas o que acontece? Justamente por eu aprender a domar com isso, e a luta me ajudou muito nisso, eu tive que dotar uma certa característica de dominância, de ir pra cima, de buscar. Porque senão eu vou ficar muito no campo imaginativo e eu não saio do canto, tá entendendo? Sim. Aí o que acontece? É muito... E é nobre você falar isso, de você identificar isso e falar, eu tenho que tomar uma atitude em relação a isso especificamente. Isso é muito nobre. É muito tentador. Pra mim, por exemplo, eu sentar e passar horas estudando. Você tá entendendo? E passar horas estudando, passar horas imaginando. Só que é mais difícil, para mim, tomar ação. Você tá entendendo? Sim. Então, mas é que dá. Eu tive que domar um pouco isso. Então, o que é que eu fazia? Eu, ao invés de ficar especulando muito tempo, eu ia lá e fazia. Sim. Entendeu? Sim. Então, embora eu tenha referência, eu aprendia com as pessoas de fora, eu também estava percorrendo meu caminho e eu estava passando pelas minhas dificuldades. Sim. Tá entendendo? Tipo, o que é que eu encontrava no caminho, no caminho mesmo, entendeu? Sim. Embora muitas pessoas já tivessem, eu tinha antecipado isso, mas pela minha característica de não querer fazer o caminho, e eu me forçar a fazer o caminho, naturalmente ia sair mais erros, entendeu? Sim. Naturalmente ia sair mais erros. Então, tudo isso é importante, mas aí aquela balança, né? Tem gente que é diferente de você, que pega os erros, né? Que pega os erros e por causa desses erros, ou por causa do relato de outras pessoas, ou aqui o meu relato hoje, por exemplo, a pessoa trava e não faz nada. Sim. Tá entendendo? A pessoa trava e não faz nada. Eu conheço pessoas, por exemplo, que me viu ali no início, em 2017, 2018, e eu dei o direcionamento para essas pessoas, fiz fazer e-commerce, por exemplo. Sim. Entendeu? E até hoje não fizeram. Não fizeram, nem começaram. Não, e há pessoas que têm, tipo, fábrica de bijuteria, você tá entendendo? Olha só. Que tem um bom posicionamento já. Mas só que eles não fizeram, você tá entendendo? Eles viu toda essa transformação, viu todo esse boom, viu, inclusive, eu dando o caminho das pedras. Sim. Mas por imaginar os supostos erros que fossem ter, preferiu não executar. Ou seja, fica preso no erro, sendo que é algo absolutamente normal. Só que ainda você dando direcionamento, ainda não seguir por esse caminho. O mais interessante de você falar isso também é porque eu também passei por esse tipo de coisa. De amigos, de primos. Já teve situações que eu fui na casa de amigo meu, levar o meu computador, já tava fazendo acontecer. E mostrar pra ele, eu faço assim. Mano, todo mundo... Todo mundo no mercado, né? Faz isso, velho, faz isso. Tenta ajudar. Tenta ajudar. Porque a gente quer o bem da pessoa. Mano, eu tô fazendo isso aqui. Eu mostrava valores meus. Mano, tô fazendo isso aqui, 2.000 na semana. Mano, nem era muito assim, mas era grana. Entendeu? Mano, tô trabalhando em casa, isso aqui faz isso. E até hoje não tá trabalhando. E as pessoas que eu não movi um dedo pra ajudar, que são da minha família também, são pessoas próximas, amigos, conseguiram fazer acontecer. E aí depois as pessoas até merecem a atenção. Pô, faz isso e tal. Isso é muito foda de você falar, porque não é só com você, não é só comigo, é com todo mundo do mercado, velho. Todo mundo fala isso. Poxa, a gente tenta ajudar, só que a pessoa fica tão presa nos erros, que é algo absolutamente normal de acontecer, que a galera fica travada e não tem resultado. Não aplica, na verdade. Ele fica preso na própria imaginação, porque Na não é nem própria no erro, tá entendendo? Nem teve o erro, né? O erro é exatamente ficar preso, tá entendendo? Ele nem teve a possibilidade de entrar dentro da água para ver se estava fria, se estava quente, se estava com piranha, com tubarão. Tipo, ele não se deu essa permissão. Sim, né? sim. Ele não se deu essa permissão. Mas enfim, pegando esse gancho aí. Conta tu, como é que foi? Bom, vamos lá. Legal. Da tua parte, muito vai lá. foda. Tem coisas que vocês veem que não é nada combinado. Tem coisas que eu não sabia da sua história. E você contou aqui agora. Bom, eu comecei eu vou dar o pontapé inicial através do meu último ano na escola. Que eu era chamado de burro. Tem uma coisa engraçada com isso aí também, né? Eu era chamado de burro. Tinham pessoas ali na sala de aula, porque no meu último ano de escola eu fui para uma escola muito boa mesmo no meu bairro. Foi uma escola estadual, eu estudei a vida toda em escola pública, mas essa escola era a melhor do bairro, quiçá ali da região. Porque tinha um ensino muito bom, era uniformizado, e normalmente escola particular vai uniformizado. Essas escolas públicas não.
E aí a galera que estava na sala era muito inteligente, era muito acima da média, muito mesmo. Então toda hora que eu tirava uma nota ruim na prova, tipo 5, 6, que faz você passar, nossa, você é muito burro. E aquilo mexia comigo porque todo mundo estava já decidindo o que ia fazer, inclusive minha irmã era da mesma sala que eu. Imagina você estudar na mesma sala que a irmã. Você era repeteco, né? É, porque eu era repeteco. Você tinha que fazer a lembrança disso. Burro. Eu era burro, Olha gente. o burro aí na tua frente. Ó. Repetir de ano, pra vocês verem. Repetir de ano. E... Pra você ver que isso não significa nada. É, você vê que não significa nada e porque minha irmã é extremamente inteligente. Velho. Eu fico imaginando como eram os homens ficar tirando onda. Ah, os caras tiram onda. Né? É ótimo. Os Ô caras cunhado, tiram ô cunhado, ô Exato, cunhado. os caras tiram Ô, sua irmã onda. ali, ó, caramba, hein? A irmã, Nossa, caramba, deve mano. ter vindo no Eu inferno, sofri, né? então, Foi um período que eu sofri bastante, mas até hoje eu tenho amizade com essa galera da escola. Sempre tô... Inclusive, o seu cunhado saiu de lá? Não, meu cunhado Não, era foi de amigo de rua mesmo. Ah, não é Na época da escola, não. Beleza, não. beleza. É, mas eu tive alguns amigos ali que acabaram ficando com a minha irmã, filhos da Ei. mãe, mano. Ah. Você que tá assistindo, você sabe, né? Você sabe, mas beleza. Rapaz, Ai, que ódio, viu, mano? Diferente. Ai, que ódio. Mas beleza. Eles vão até hoje, que eu encontro com eles até hoje, filhos da mãe, mano. Mas vamos lá. E todo mundo tava decidindo o que ia fazer da vida. E eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Não sabia, mano. Não sabia. Tanto que terminou o ano e... Falei assim, mano, o que eu vou fazer? Mano? Aí eu fui fazer um curso de jovem aprendiz. Que o meu sonho não, né? O meu objetivo desse curso de jovem aprendiz era ter uma oportunidade de trabalhar na Sabesp, que é uma empresa que faz o gerenciamento de água lá em São Paulo. Como você Que nem falou, a Cagepa. tipo que nem a Cagepa, exatamente. Mesma coisa lá. O pessoal que é de São Paulo conhece a Sabesp, que era para trabalhar no escritório. Então se fosse para trabalhar com alguma coisa, já que eu não queria ter formação, eu queria trabalhar pelo menos com computador. Porque eu amava a tecnologia, sempre amei videogame, essas coisas, então era isso que eu precisava trabalhar. Aí eu fui fazer o curso de jovem aprendiz, demorou 3 meses para fazer, recebi as oportunidades para trabalhar onde? Eram 5 chances. As 5 chances, não teve uma oportunidade para me trabalhar na Sabesp. Eita. Só teve a oportunidade de trabalhar em supermercado. Pronto, eu neguei as 4 chances, porque era todas mercado. Na 5ª e última chance, teve um chamado que era para trabalhar no supermercado no mesmo bairro que eu morava. E eu confesso, eu tinha vergonha. Eu falava assim, mano, não quero trabalhar no supermercado, mano, porque Os amiguinhos vai ver eu os lá, amiguinhos mano. vai ver eu trabalhando lá, vai me zoar, porque eu tô empacotando. Eu tinha vergonha disso, eu não tenho problema de falar isso. Era o pensamento que eu tinha com 17, 18 anos. Mas, assim, eu tô dizendo, normal. E é nobre reconhecer esse Sim. comportamento egoísta. Sim, ligado? era um pensamento egoísta tipo, mesmo. ó, eu sou melhor do que isso aí, enquanto a pessoa naquele momento não é. Não era, não tinha base pra isso, pô. tipo, Pra escolher Exato. profissão. Não Ah. tinha. E aí, eu lembro que foi bem engraçado nesse momento que eu, putz, mercado de novo. Aí minha mãe ficou sabendo. Aí minha mãe, você vai. Eu, mãe, mas eu não quero trabalhar aqui. Ela, você vai nem que seja na pizza. E vocês sabem quando a mãe fala isso. Ah, mães formando homens desde sempre, viu? Exato, mães formam mães. Eu falei, tá bom, eu vou dar uma chance. Por incrível que pareça, mano, curti pra caramba trabalhar, mano. Eu acho que um dos pilares que eu tenho hoje na minha vida foi, de fato, ter trabalhado no supermercado. Porque lá eu aprendi a respeitar a hierarquia, ter responsabilidade, conviver com outras pessoas. Então foi um período... Os meus chefes, mano, são pessoas que eu troco ideia até hoje. Às vezes me encontro o gerente lá, tudo. Troco ideia até hoje, porque me ensinaram muita coisa. Então só aí você vê que, poxa, eu tava com um pensamento egoísta, com vergonha de trabalhar no supermercado no meu bairro por causa do que os outros iriam pensar. E foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida de forma profissional. É até estranho falar isso, porque era um mercado. Mas eu gostava de trabalhar ali. Eu gostava mesmo. Tudo que você fez te preparou para você estar exatamente no canto que você está hoje. Exato. Então eu olho sempre por essa ótica. Sempre por essa ótica. Porque tem coisas que eu aplico na minha vida hoje, profissional e pessoal, que eu aprendi lá no supermercado. Mano. Então isso é muito foda. E aí, nesse período, né, meu sonho era trabalhar no escritório do supermercado. Lançando nota fiscal, essas coisas. E aí eu fui batalhando. Você era caixa nessa época? Comecei como empacotador, aí fui pra caixa. E aí, nesse período que eu tava como caixa, eu queria ir pro escritório. Tá. Só que nesse período, eu já estava pesquisando sobre ganhar dinheiro na internet. Isso 2014, 2013? 2012, final de 2012. Eu comecei a trabalhar em 2011. Dinossauro, né, pai? 2011 no supermercado. 2012 eu já comecei a pesquisar. Eu já estava 1 ano e pouco já no supermercado. Em 2012 eu tava saindo do ensino médio. Então. Aí... Eu tava no ensino médio. Tava no 3º ano.
Terceiro ano, né? Então, já tinha terminado 2011 e olha que eu sou repetente. Então, eu sou velho já. Sou Mas vamos lá. Vamos lá. Aí, eu tava louco pra ir pro escritório, e aí eu lembro que eu estava com a minha namorada, na época, Caroline, né? E ela tava dormindo lá em casa, e ela acabou pegando no sono, eu tava com um tablet que meu irmão me deu, olhando assim, caramba. Eu tava assistindo um vídeo no YouTube, eu falo, mas como é que esses caras vivem da vida? Como é que pode, né? Esses youtubers. Esses youtubers aí, como é que os caras Felipe aparecem Neto, aí com Felipe carro? Neto fazendo- O Felipe Neto fazendo. Como é que esses fazendo caras ganham vídeo. dinheiro? Não é possível. Beleza, internet. Eu não vou pesquisar YouTube, vou pesquisar sobre a internet. Como ganhar dinheiro na internet no Google. E aí, meu amigo, era tudo quanto era a coisa que você imaginar. Tudo. Pirâmide financeira, Telex Free. Telex Free, nessa época. Bebom. Voa, Telex. Vou Telex. Bebom. E aí eu comecei Mas tu chegou a fazer essas paradas? Não. Graças a Deus, eu procurei pessoas que me orientaram a não... Ah. Isso de forma indireta, né? Com artigos, Lá era muito newsletter, né? Que você assinava e você recebia os conteúdos. E aí você mandava uma resposta pra eles e eles respondiam, não faz isso não, tal, não é melhor. Era assim que a gente consumia Os os players do conteúdos. mercado. Os players do Tu mercado. lembra a galera que tava Lembro, Manassés Moraes, Dani Edson, tinha o Rogério Job, O Henrique tava nessa época já. o Henrique Carvalho estava nessa Taioba época, já tava já. Taioba. Então, Marcos Lucas, Bruno Piscinini, esses caras Já eram tava- referência pra mim. 2012, Em né? 2012, esses caras já estavam voando. Então, voando, eu olhava o Henrique Carvalho assim. Hoje a gente faz parte do mastermind dele, eu olho assim, caramba, olha como o tempo passou e a gente tá aqui. Muito foda. E aí, eu não caí nessa ladainha de pirâmide financeira. E aí eu comprei um treinamento que ele me ensinava a vender o próprio treinamento, o próprio curso. Só que ele me apresentou uma plataforma Ou chamada... seja, você perdeu de entrar numa pirâmide para entrar em outra. Exato. Ah, que bacana. Me ensinou isso, mas me apresentou a plataforma da Hotmart. Aí eu fui buscar, para quem não sabe, a Hotmart é a plataforma de afiliados, acredito que todo mundo saiba. A Hotmart estava no seu primeiro ano ali, que ela foi lançada em 2011 e em 2012 eu estava pesquisando sobre ela. E aí eu já fui procurando mais conteúdos e encaixando no marketing de afiliados. Todo mundo pensa que eu comecei no Drop, mas eu não comecei no Drop, comecei no marketing de afiliados. Drop veio muito depois. Muito depois, muitos anos depois. E aí, basicamente, eu falei, eu quero isso pra minha vida, eu quero ver de internet, se eu ganhar 2 mil por mês tá bom, eu vou me aposentar assim. E aí foi que em dezembro de 2013, eu fiz a minha primeira venda. Dezembro de 2013, eu lembro, tava no horário de almoço. De quanto? R$25. 25 conto, pô, ficou rico. Fiquei rico. Eu já contei essa história algumas vezes, e aí Aí eu falei, cara, dá certo. Dá certo, porque foi no meu horário de almoço, eu saí esfregando na cara dos meus colegas. Aqui, vocês falaram, A primeira "Dá venda é certo." fantástica. A primeira venda é fantástica, é um sentimento que você vê os outros fazendo, mas você quer ver com você. Porque até Diferente. então, até aquele momento da primeira venda, é tudo mentira, né, velho? Tudo mentira. Assim, até a primeira venda é tudo mentira, e quando você faz a primeira venda, é mentira que aquele dinheiro cai na conta. Né? Esse é o pensamento? Sim. Então, é fantástico, né? Quebra esses limiares aí. E eu lembro que eu falava pra minha família, principalmente pra minha mãe, porque minha mãe e meu pai são separados, então passei praticamente muito da minha infância e adolescência morando com a minha mãe. Mãe, tô fazendo isso na internet, ó, fiz a primeira venda. Ela, eu não acredito nessas coisas, não. Para com isso aí é só um número, isso aí é na internet. Aí, eu falei, mãe, é sério, vou sacar. Quando eu fui sacar, o limite pra sacar era R$100. Eita! Ou seja, não dá pra fazer mostrar mais pra- 3. Tem que fazer mais 3. Só que no segundo mês, eu já fiz mais de R$300. Quando eu mostrei pra ela, ó, tá aqui na minha conta, ela, eu quero ver o dinheiro na minha mão. Eu tive que sacar e dar o dinheiro na mão dela pra ela acreditar. E aí, desde quando eu fiz a minha primeira venda, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, eu fui fazendo venda todos os meses. Até chegou um momento que eu tava fazendo 2 mil por mês. Eu falei, velho, eu vou... Isso aí que época... Isso era 2014 já. 2014 eu tava fazendo R$2.000 por mês. Foi quase 2 anos, né, nessa história aí. Em 2013, fiz em dezembro de Você estava no 2013. supermercado. Né? Isso, estava no supermercado. Mesmo fazendo venda, eu ainda trabalhava no supermercado. Falei, eu vou sair do meu emprego. Só que eu vou mentir para minha família e para o meu chefe, que é para eu fazer uma faculdade. Mas tem um ponto interessante. Tipo, de certa forma, você chegou em uma certa segurança que você estava tendo um rendimento mensal que talvez era igual ou superior que o supermercado. Não sei, você recebia quanto lá? Recebia 850 livre. Então já era Muito mais. bem mais. Muito já. mais. Eu juntei um dinheiro para sair. Top. E aí eu fiz um acordo para ser mandado embora. Para eu receber meu seguro-desemprego, tudo, que eu falei, se não der certo, pelo menos eu mantenho o meu custo de vida com o seguro-desemprego. Custo de vida, né? Eu morava com os pais, né? Mas eu ajudava em casa.
E aí eu falei assim, poxa, é agora ou nunca. É assim, é conhecer. Aí eu comecei a ter muito mais resultado, cara. Comecei 2, 3, 4 mil reais ter de resultado. Eu falei, mano, é isso aqui, eu vou aposentar assim. Pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Foi aí que eu fui no meu primeiro evento do Afiliados Brasil, 2014 também. E aí... Foi em Fortaleza, tá dizendo? Não, 2014. Na verdade, o primeiro Afiliados Brasil que eu fui foi no meio do ano de 2014 e o de Fortaleza foi no final do ano. Ah, tinha 2, né? Tinha 2 a cada ano. E aí, eu conversando com a galera, eu falei, ó, aqui, mano, tô fazendo aqui 2.000, 2.500 por mês. Já tô rico. Já tô rico. E os caras, mano, a gente tá fazendo 10, 20, chorando ainda pra fazer mais. Aí eu só lembro de uma frase que um amigo meu falou, cara, isso aí é pouco pro potencial da internet. É uma frase que eu repito bastante hoje. Total, velho. Muito pouco, muito pouco. Isso é uma chave necessária, né, velho? Necessária. Inclusive, o ambiente proporciona isso. Tipo, você quebrar esses paradigmas que você tá na tua cabeça. Tu tem um referencial próprio, que você acha que aqui dali é o limite. Aí, quando você vê que uma pessoa já superou aquele limite, de certa forma, brinca com aquele limite que você tinha estabelecido na cabeça, tu expande a tua cabeça e tudo mais se torna possível. Tudo que você não imaginava ser, agora se torna. E aí você vai procurar caminhos para fazer, né? Não, com certeza, com certeza. E naquela época era comum a gente comprar treinamentos de R$200 achando caro. R$300. E aí, como você mencionou, book, né? Aí como você mencionou, o Érico Rocha, foi ele que expandiu ele fez uma projeção no mercado muito grande, lançando, por exemplo, a fórmula de lançamento a 2.000, 3.000, 4.000. Acho que era 3.000 reais já. Por aí, nessa época. Aí todo mundo, e vendendo pra caramba. É que era uma forma de engatar copy que o mercado não conhecia ainda. Exato. Que ele trouxe lá do Jeff Walker, né? Então, assim, isso aí deu uma potencializada no mercado absurda. E aí foi aí que eu comecei a ter mais resultado. Cada vez mais resultado. Cheguei ao ponto de ver uma necessidade no mercado que era em relação à conversão de boleto. Aí eu lancei um call center no mercado para atender os infoprodutores, porque todo mundo reclamava de boleto. Isso em 2014. Isso foi em 2016 já. 2016. 2016. Em 2014 a 2016 eu fiquei trabalhando só como afiliado. E em 2016 eu vi essa necessidade. Calma. Desculpa estar te interrompendo aí que você está assistindo o podcast, mas como você viu, né, você sempre tem que aproveitar as melhores oportunidades, né, que passam na sua vida. E eu quero passar aqui para te recomendar o meu treinamento profissionalizante de dropshipping que se chama Escola Independente, que é um treinamento totalmente focado para você montar uma estrutura de e-commerce trabalhando com a estratégia de dropshipping. Tá? E você consegue realmente ter suas primeiras vendas, você ter seus primeiros resultados, te possibilitando com o tempo, não é da noite para o dia, a você mudar a sua vida através da internet, assim como eu estou relatando como eu mudei minha vida através da internet. O que você precisa fazer? Para você conhecer mais detalhes, para ver todas as informações, a metodologia, o conteúdo, todas as informações, todo o suporte, como funciona, vai ter um link na descrição para que você possa acessar a página. Então termina de assistir o podcast, pode ficar em paz, assiste tudo e depois você deixa numa guia aí diferente para você poder ver todas as informações que tem através dessa metodologia da Escola Independente, beleza? Agora continua aí com o bate-papo. Aí eu lancei essa empresa. Tudo isso também que foi um ponto de virada muito importante para você quando você decidiu sair da casa da tua mãe. Isso é uma conversa em particular. Mas, assim, não obviamente por causa da tua mãe ou da convivência com ela, mas porque, de fato, o ser adulto pedia isso, né? Tipo, isso, de certa forma, é um chamado que te traz um pouco mais de responsabilidade. Você que tem mais responsabilidades, você tem que ter atitudes mais, né, mais parelhas com essas responsabilidades. Com certeza. Então, você tinha já falado que foi uma decisão importante você ter saído e morar só. Na época, não sei se Carol já começou a morar com você. Não começou. Mas foi em que época aí? Porque você já estava falando sobre conversão do boleto em 2016. Sim. E isso aqui você saiu do emprego em 2014. Saí do meu emprego em 2014, aí eu ainda continuei morando com a minha mãe, trabalhando com internet. Passei o ano todo de 2015, morando ainda com a minha mãe. Foi aí que em 2016 a gente teve uma pequena briga ali, porque eu estava trabalhando online. E aí eu falei, vou morar sozinho. É difícil pra pessoa. E eu tô dizendo isso, galera, assim, lembre-se, eu sou um pai, eu tenho 3 filhos, tá? E se eu estiver em casa, é difícil para minha família também entender que eu estou trabalhando. Sim, entendeu? Eu imagino. Se eu estiver trabalhando em casa, é difícil para meus filhos entenderem, obviamente, pelas idades deles, mas assim, até a própria esposa, às vezes vê a pessoa ali e, pela inocência mesmo, me ajuda aqui em alguma coisa e tal. Sim. Natural. E, tipo, certamente em 2016 era um pouco mais complexo isso. Tipo, se é complicado para mim hoje, em 2023, com empresa,
trabalhando há quase 6 anos no digital aí, né? A empresa com mais de 30 pessoas. Tipo, é o digital, eu respiro o digital. É difícil para mim separar essas coisas em casa, para as pessoas de casa. Imagine para você, em 2016, em um mercado que não era habitado, Sim. que não era consciente na cabeça das pessoas, a tua mãe certamente olhava para você em casa, mexendo no computador e achava que você era um vagabundo, que não Exato. estava querendo fazer nada, né? Exato. Eu tinha esse tipo de visão da minha família toda, normalmente. O que esse moleque tá fazendo, mano? O que esse moleque, 20 e poucos anos, mexendo no computador e, mano, conquistando minhas coisas. Eu já tava viajando, já tava vivendo estilo empreendedor digital, como se fosse trabalhando na praia mesmo. Porque tinha os eventos, eu tava já, comprei meu primeiro carro em 2015 com o dinheiro da internet, foi um Paliozinho 95, e depois pulei logo pro C4 Palas em 2016. Falo, o que esse cara tá fazendo coisa errada, velho? Não é possível. Tá mexendo com tráfico. Com tráfego. Porque como que tá trabalhando com o computador e tá saindo dinheiro da onde? Como é que pode? Não era comum, é como você tá mencionando. Se hoje já é difícil, imagina naquela época. E eu só comecei a ter esse respeito mesmo depois que eu saí de casa. Porque, se você quer evoluir, tem que queimar a ponte. Mas, assim, de verdade, todo homem que se preze e toda mulher que se preze, realmente que quer tomar, assim, as rédeas de tua vida, mano, tem que sair da casa Tem dos que pais. sair. É um paradigma que quando você quebra, não tem mais volta. Porque até aquele momento é como se você fosse protegido dentro de uma bolha, né? Tipo, você sabe que independente do que acontecer, vai ter alguém que pode fazer por você. Você entende? Tipo, seja uma ajuda financeira, ou seja... depende, obviamente, de pessoas para pessoas, né? Mas os pais vão dar os pulos dele para resolver para você, entende? Vai entregar a vida deles para fazer a sua mais fácil. Tipo, isso é natural de um pai. De um pai e de uma mãe. Mas quando a pessoa sai de casa, velho, e entende que ao sair de casa, ali é a tua história, ali é a tua vida, e de certa forma, certamente foi isso com você também, você blindar a sua mãe de coisas que estavam acontecendo na tua vida, isso aqui te traz para outro canto que você não estava acostumado, e é exatamente esse canto que você precisa estar. Você tá entendendo? Sim, com certeza. Tá aqui nesse ambiente, eu era acostumado com minha mãe, mas agora eu tô morando só, é como se eu tocasse minha vida de fato, as minhas responsabilidades, e embora as outras pessoas existam, e eu sei que elas, tipo, eu posso contar com elas, Sim. mas na minha cabeça é como se elas tivessem morrido. Você tá querendo... Sim, eu tô sozinho. Sozinho, mas e sou Sozinho. eu, tipo, só a responsabilidade minha. Isso acontece se a pessoa sai de casa, velho. Se eu chegasse lá no apartamento, chegasse com fome, que eu fui morar no apartamento, né? Não tinha ninguém pra Não fazer. tinha ninguém pra fazer comida pra mim. Exato. E eu não poderia ligar, mãe, vem fazer uma comidinha aqui pra mim. Não, eu falo, mano, vou comer uma bolacha. Fazer o quê? Comer uma água e sal aqui. É a minha única saída. Porque hoje, isso aí que você tá falando faz total sentido, porque a galera tá começando a romantizar essa pegada de homens, mulheres com 30, 40 anos morando com os pais ainda. E eu não quero entrar num questionamento aqui que, eu sei que tem muitas pessoas que até bancam a casa. Não é sobre isso, sobre bancar uma casa. É sobre você sair daquele ambiente para que você busque uma nova versão de si mesmo. Exato. Entendeu? Exatamente. É uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, você tá em casa porque precisa cuidar dos teus pais. Sim. Entende? Porque eu sei que muita gente é assim. Porque isso é responsabilidade. Sim, isso é responsabilidade. Mas outra coisa é você estar ali porque você está protegido pelos seus pais e não quer ter essa visão de tipo, sair desse ambiente, entendeu? Sim. E eu faço esse comentário porque eu tenho amigos, primos, parentes que estão morando ainda com os pais, que eu vejo extremo potencial nessas pessoas e elas não conseguem aflorar, mano. Não conseguem aflorar por causa, tá muito ainda na aba da mãe e do pai, entendeu? Então, isso pra mim foi crucial. Eu tinha vontade de sair muito mais cedo. Foi a minha esposa, a Carol, que falou, não vai, porque eu queria que ela fosse comigo. Tanto que na primeira vez que eu fui, foi por causa de uma discussão que eu tive com a minha mãe. Não estava planejado. Aí eu fui morar sozinho. Aí eu lembro que eu levei meu notebook, que era o meu precioso, né? Era o meu notebook ali, eu levei meu PS4, uma TV que eu tinha. Rico já, filho. Olha aí as coisas que eu já tinha. Já tinha feito setup gamer, já tinha setup. Aí... prioridades, né, porra? Prioridades. Verdade, levei um colchão, obviamente, eu precisava de dormir em algum lugar, Minhas né? prioridades eram whey protein. Levou bastante. E aí, eu lembro que a Carol, né, minha esposa, ela perguntou assim, o que você vai comer? Como que você vai fazer comida? Porque não tinha geladeira, não tinha nada. Falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar um grill
E aí eu vou comprar as coisas e vou fazendo no grill, mano. Vou fazendo no grill. Dane-se, Sushi de frango, É, mano. Foda-se. Isso aí. E foi assim, mano. Eu fui sem nada. E morei quase um ano sozinho desse jeito. Foi a partir do momento que a Carol decidiu a morar comigo que ela foi, vamos comprar uma geladeira, vamos comprar uma máquina. Ficou com pena de mim que ela ia pra lá. Eu tinha uma gaveta só de guloseima, bolacha, Mas é incrível bolinha. como a esposa também faz um papel de endireitar a vida do cara. Exato, Né? demais. A Carol foi crucial na minha vida e é até hoje. E tem uma coisa interessante isso aí. Que ele tá falando sobre mudança, né? Tipo, quando o Henrique nasceu, eu queria continuar na casa da minha mãe, porque era confortável, você entende? Tipo, Sim. pô, tem estrutura, tem espaço pra gente morar aqui, eu, minha esposa e meu filho, tem espaço pra morar aqui, não tem por que a gente sair. Sim. Entende? Mas a minha esposa bateu o pé firme de que tinha que sair. Você entende? E como isso foi importante? Entende? Como isso foi importante? Porque certamente eu não seria o homem que eu sou hoje se eu tivesse continuado lá. Olha só. E eu não tomaria essa decisão se fosse eu sozinho, entendeu? Por isso que eu tô dizendo, o quão é importante o papel da mulher para edificar a casa, para edificar a vida do homem, para Demais. edificar a vida da família, você tá entendendo? Porque, certamente, talvez você tivesse morrido de fome, ou não seria a pessoa que você fosse hoje se Carol não tivesse ajeitado os caminhos também. Sim. Assim como Leiliane ajeitou os meus caminhos junto com o Henrique. Não, com certeza. É crucial. É crucial, principalmente quando a esposa, ela até decide abdicar de um futuro que ela poderia ter, né, de primeiro momento, obviamente, Sim. para poder dedicar a vida do homem, a vida não só do homem, é a vida da família. É daquilo que a gente está conjugando ali. Exato. Isso que é o A foda. projeção, né? A projeção, Tava exato. até brincando quando eu te peguei no aeroporto, que você tinha dito pra... Você comentou, né? Que tinha falado pra Carol muito antes de dar certo. Ah, Falar, sim. pô, Isso aí foi muito bom. Eu vou ser milionário, entendeu? Eu vou ser milionário. Aí eu disse, macho, então, tipo, tá aí uma coisa em comum, porque eu dizia isso também pra minha esposa, entendeu? Então, Sim. de certa forma, pessoal, essa convicção, obviamente, elas não tinha como enxergar isso, Sim. entendeu? Mas só o fato de dizer, tá, eu acredito em você, mesmo se no fundo não tava acreditando, Sim. foi o suficiente pra assim, nos encher, nos alimentar e trazer até aqui hoje, né? Sim, e é a primeira vez que eu falo assim, abertamente sobre isso. Até mesmo com uma pessoa, você foi a primeira pessoa que eu falei sobre isso. De eu chegar na Carol e, pô, tava ganhando dinheiro já, mas não era milionário, nunca tinha alcançado o primeiro milhão, nem nada do tipo. Uhum. De chegar na pessoa e falar assim, nossa. E eu falei assim, eu não fiz uma promessa. Eu cheguei e falei assim, você sabe que eu vou ser milionário, né? Eu já afirmei pra ela, você sabe, né? Você sabe, pode falar, fala pra mim que eu quero ouvir. Tu lembra quando foi isso aí? Tipo, o ano? Cara, deve ter sido entre o período ali de 2015. Eu ainda morava com a minha mãe. Eu lembro que eu ainda morava com a minha mãe. E eu fui embora. Então, a mesma época que eu. Então. Aí eu falei, ué. O meu foi o seguinte, eu tinha acabado de ler o Segredos da Mente Milionária, e lá ele tem uma atividade que é você fazer uma confissão pública de que ia ser milionário. É isso mesmo, foi através do livro. Eu fiz com minha esposa e fiz com um amigo meu, tipo, esse meu amigo deu uma risada, tipo, descomunal. Os amigos sempre podem dar risada. Deu uma risada descomunal. Eu falei, mano, tu não acredita em mim não? Ele foi, acredito, kkkk. Enfim, isso acontece, mas foi no mesmo período ali, né? No mesmo período, 2015, 2016. Exatamente. E aí, depois desse período, eu comecei a me consolidar no mercado com essa empresa que eu abri, porque eu vi uma brecha no mercado, uma necessidade. E aí eu falei, vou abrir um call center, mano, sem nada, com pouco caixa, vou abrir um call center e vou atender a demanda do mercado, a necessidade do mercado, que é converter boleto. Foi aí que surgiu uma empresa chamada Convert. E aí, nesse período, entre 2016 a 2017, a gente atendeu vários infoprodutores, eu consegui me aproximar de pessoas que eu nunca imaginei me aproximar, pessoas que eu admirava, por causa desse serviço, tipo Isso, Rodrigo Polesso. Ponte, né, demais, isso cara. faz muita ponte, facilita Demais. muito. Velho. Porque um ficava indicando o outro. Aí Top. postava no Facebook, era muito mais Facebook nessa época. O pessoal usava pouco o Instagram. Não, mas aí, pronto, aí é um ponto interessante. Pessoal, você acabou de dizer que uma pessoa indicava a outra. A gente tá falando de marketing digital. Sim. Isso é uma coisa, isso que você está falando é um marketing boca a boca, está fora do digital. Sim. E como isso foi importante para edificar a tua empresa daquele tempo, que a gente conversa no boleto, Sim. porque, de certa forma, você era uma empresa que atuava no digital, mas não precisava da atuação no digital para funcionar. Pra funcionar, Porque é incrível o isso. marketing fora do digital funcionava muito bem. Isso é muito foda, E velho. muita gente no mercado, tipo, fecha os olhos para esse tipo de orientação, esse tipo de conduta também, né? Demais. Tipo, é sempre fechado. Marketing digital é rodar tráfego, encaixa ali no funil ou numa página de vendas e já era, tá ligado? E não olha o negócio por 360. Exato. Sendo que são várias variáveis que podem te possibilitar
a trazer mais clientes, a aumentar o faturamento. E nesse período, né, eu consegui me aproximar de pessoas que eu nunca imaginei trocar ideia, nunca imaginei conversar. Foi aí que surgiu a oportunidade de fazer uma parceria com o Kaiser. Top. Eu queria prestar serviço para ele, aí eu lembro que a situação foi o seguinte, né? Eu tava num evento lá em Florianópolis, aí o Kaiser foi lá, né? Um amigo meu, Carlo Bétega, um abraço para ele. Ele falou assim... Só eu tô tomando, viu, galera? Você tá Não, vendo? tô tomando também. Daqui a pouco eu tô aqui vendo verde, pô, dobrado, e tu vai me servir e não vai tomar. Aí o Carlo Bétega me falou, cara, essa sua empresa aí, você consegue atender o Kaiser. Olha o tamanho da dose que eu bota. Eu tô sabendo que ele tá fazendo mais de 300 mil por dia. Esse cara deve ter muito boleto. Na época, no caso, era a estrutura própria do Kaiser ou era a cápsula em si? Já, estrutura própria do Kaiser. Tá. Do próprio Kaiser. Eu falei, cara, eu vou chamar esse cara. Eu lembro que eu chamei ele no Facebook ali rapidão. Ele, tudo bem, eu já tô sabendo de você. Eu, opa, que isso? Como assim? Falei, tô aqui em Floripa, tal. Comecei a gerar meu marketing ali, pessoal, né? Mano, você me lembrou uma coisa absurda, velho. Sério? Qual é? Eu acabei de ligar os pontos. Termina a história. Beleza, Termina a história. Vou até anotar aqui. Aí, nesse período, né, eu tava em Florianópolis. E sempre quando eu ia nessas viagens de evento, eu acabava ficando um pouco mais, né? A Carol ia junto, ela falava, não, você tem que ficar 2 dias a mais, 3 dias a mais pra gente curtir. Eu falei, tá bom então, a gente vai ficar. Falei assim, cara, eu tô num evento aqui, depois a gente conversa. Eu só sei que eu tava lá em Jurerê Internacional, na Você praia. falou pra ele? Eu falei pra ele. Aí ele queria me ligar. Meteu uma dura ainda, né? Mano, eu tô num evento aqui, depois a gente... Depois a gente conversa. Então, Desse jeito, Aí eu lembro que eu tava na praia nesse dia, e ele querendo me ligar. Falei, cara, eu tô aqui na praia, tal, tô aqui em Jurerê Internacional, pá. Tem certeza que quer falar comigo agora? Aí ele falou, não, é rapidinho, coisa de 1 minuto. Aí eu falei, vou atender esse cara, vai, mano. Ele sabe esse cara, vou atender. Atendi ele, falou, mano, tô aqui em Jurerê, desculpa aí, tô aqui de férias aqui com a minha esposa. Ele, tá, não, relaxa, rapaz, eu tô com pressa aqui também, que eu tô num evento, tô aqui em Las Vegas agora, aí já viu, né? Eu falei, nossa. Baixou minha moral total. Total, velho. Perdi argumento já. Perdi argumento. Foi aí que, ele, cara, você tem a possibilidade, ele só fez essa pergunta pra mim. Você tem a possibilidade de atender 2.000 boletos por dia? Eu com 2 pessoas na equipe. Tenho, mano. Oxi, eu vou acabar larreado pra próxima vez. Não, isso é o famoso jogar a bola do outro lado do muro pra poder ir buscar. Pra poder ir buscar, exato. Aí ele falou, eu falei, tenho, com certeza. Eu falei, meu Deus, na hora que eu desliguei o telefone, eu falei, o que eu vou fazer? Eu já fui atrás de escritório, já fui atrás de baia, de um monte de coisa, porque eu precisava de 10 pessoas em um período de 1 mês. Treinar essas pessoas. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Mas eu vou fazer. Então o empreendedor tem essa, né, de ser insistente, de querer correr atrás, mesmo quando as chances não estão ao seu favor. Isso é um negócio muito foda, é uma virtude muito foda. Só sei que ele me falou a seguinte mensagem. Cara, eu tenho estrutura, eu tenho caixa. O que você acha da gente fazer uma sociedade nessa sua empresa? Só que teria que ser aqui em Governador Valadares. Eita. No interior de Minas Gerais. Você conhecia a cidade já? Não, só conhecia por nome. Nossa. Eu sabia que era uma cidade que levava muitas pessoas para os Estados Unidos, né? Tanto que ela é conhecida como Governador Valadólares. Yes! Aí, ó, o apelido, eu não conhecia essa. Hoje em dia já não tá mais tão famoso nisso. Isso era que ano? 2017? 2017, começo de 2017 já. Você vê como as coisas vão acontecendo rápido a cada ano. Então foi tipo temporadas mesmo. Nessa época você já tinha um canal no YouTube, esse canal aqui, não tá? Não tinha. Até tinha conta, mas não produzia conteúdo. Que eu me lembro, você fez alguns vídeos com ele nessa época. Foi mais pra frente ainda. Foi mais pra frente. Foi 2018, 2019, exatamente. Você morou quantos anos lá? Morei 2 anos. 2 anos. Explicado. Eu fui em março de 2017 morar lá, sem pretensão nenhuma. A família toda contra. O que você vai fazer em Governador Valadares? Sem nenhum tipo de garantia. O Kaiser não me deu garantia, então eu estava continuando trabalhando como afiliado e fui pra lá sem garantia nenhuma. Porque era pra gente montar uma empresa do zero nova, só que com um nome que eu já estava utilizando. Certo. Com a fama da empresa no mercado. De certa forma, o know-how dele ali do negócio. E com o know-how dele. Eu vi muito potencial, muito potencial. E eu só tomei essa decisão de ir, e a Carol também foi muito crucial, porque a Carol abandonou a família dela para morar comigo em Governador Valadares, abandonar os projetos dela, fazia faculdade de nutrição na época. O Kaiser falou uma frase para mim que fez a diferença. Ele, cara, pra gente chegar nesse tão sonhado resultado que você quer chegar, o primeiro 1 milhão e tudo mais, a gente tem que pagar o preço. E o preço não é dinheiro, não. O preço é isso aí que você tá fazendo. Trabalho pra porra. Trabalho pra caramba, e ir contra tudo e contra todos.
foi essa frase que pra mim fez total sentido. Eu falei, mano, eu vou, porque eu vou me arrepender de não tentar, velho. Eu vou ficar com isso me remoendo. Posso ir lá e não dar certo. Voltar, tudo, mas eu não vou me arrepender de ter ido. Vou pelo menos ter tentado. Aí eu fui, foi um período, uma cidade ótima pra se viver, eu tinha tempo pra tudo, eu tinha tempo pra trabalhar pra caramba, estudar, praticar esporte, fazer tudo quanto é coisa, que era uma cidade que não tinha trânsito, não estava do outro lado da cidade. Tipo aqui. Tipo aqui em Patos. E foi um período que eu evoluí uns 10 anos. Uns 10 anos. Muita coisa que eu sei hoje, que eu faço no meu negócio, que eu faço na minha vida pessoal, foi por causa desse período de 2 anos, não só pelo Kaiser, mas pelo network que ele me apresentou. Que o Kaiser me fez conhecer pessoas E que tá fora da zona de conforto também, né? E tá Você fora tá em da uma zona, cidade é. que não é a tua, Sim, com pessoas que você não conhece, nada. trabalhando com pessoas e treinando pessoas que você não conhece, Exato. então você total fora da zona de conforto, e fora da zona de conforto é Sim. onde tá a zona de crescimento. Exato. E é literalmente zona de conforto mesmo sair, porque no primeiro dia de trabalho o Kaiser me fez entrevistar, não tô brincando, velho, 300 pessoas no primeiro dia. Nossa senhora. Eu E não aí, tô Arthur? brincando, pode até parecer um absurdo. 300 pessoas, Arthur, vai. É muita Tá. gente, velho. É muita gente. Eu falei, Kaiser, como que eu vou entrevistar? Ele falou, eu vou te ajudar. Entrevistou as 5 primeiras. Só isso, filho. Só isso. Foi nesse período de 2018 que eu conheci o dropshipping, porque quando eu comecei, eu já sabia que existia o dropshipping. Mas demorava 2 meses para chegar os produtos, 45 dias. Eu lembro que na época quem fazia, eu até citando dinossauros aqui com o Bruno Piscinini, Rogério Job, o Caio Ferreira tava nessa época já Já. fazendo. O Caio Ferreira era gigante, um cara foda demais. E um amigo meu falava assim, Douglas, eu tô vendendo uns produtos aí no Facebook que praticamente vende só, você anuncia e só o público do engajamento já vende, né? já vende. CPM Aí eu- baixinho. CPM tráfego- baixo pra caramba, Nível de exatamente. consciência baixo, a galera, sofisticação zero, a Tá. pessoa nunca tinha visto aquele tipo de produto. pô, Exato. já era. Aí eu lembro que ele só falou assim pra mim, ó, você já viu aqueles vídeos de removedor de espinha no Facebook? Ah, Viralizado? Eu, o quê? Eu pensei que aquilo era gringo, é você que vende? Ele falou, sou eu que vendo, mano. Eu tô fazendo 50 mil por dia nesse produto. Falei, mano, me fala mais sobre isso. Ele já era um amigo meu de muitos anos, né, do marketing de afiliados e tudo mais. Ele me ensina um pouco mais sobre isso aí. Mano, ele só fez uma call comigo, mano. É assim, assim, assim. O resto eu fui procurando conteúdo gringo e alguns conteúdos que eu seguia como João Alberto, Sim. Rafa Martins, eles que estavam nessa época, isso aí é Wilson. 2018, né? 2018. Exato. Foi exato. 2018 que eu conheci o dropshipping. Que Que foi a conheci, galera, não. inclusive, Foi a galera que eu que apliquei. começou com o Caio Ferreira na época. Sim, que começou com o Caio Ferreira, o Wilson. Eu faço questão de citar porque eles me Inclusive, ajudaram muito. era o curso que eu queria. Eu sabia, que eu não queria mencionar, mas eu sabia que era o curso que você vendia. E aí, nesse período, eu falei, cara, isso aqui é foda. Isso aqui é massa. Eu lembro que na primeira semana eu fiz 3 mil de lucro. Porque eu já tinha know-how, eu tinha experiência. Você tinha experiência, já sabia rodar tráfego, Tinha já caixa. entendia, Já. já entendia de oferta, já entendia de... Já. De certa forma, você pegou uma pessoa que estava no game, fazendo a coisa certa, já te deu o caminho das pedras, Exato. juntou o conhecimento que tu já tinha, tipo, pra tu era mais fácil botar isso no ar. Sim, com As certeza. pessoas não associam que isso aqui, essa tua jornada de todo o momento antes de começar a fazer dropshipping, foi o que fez você fazer dropshipping de uma maneira fácil, jogando no fácil, no easy, né? Vamos Exato. assim dizer. Exato. Então a pessoa, pô, Douglas virou no primeiro produto, virou no primeiro momento, mas não entende que o primeiro momento, na verdade, não era o primeiro momento, porque era todos o conjunto de momentos que vinha Exato. antes. Eu faço questão de ressaltar isso, porque a galera às vezes pensa, poxa, mas o Douglas conseguiu um lucro logo na primeira semana. Eu falo, gente, eu tinha uma certa experiência já, um know-how. Você que está começando agora, essas informações entram muito encavaladas na cabeça de vocês. Vocês não precisam ficar se condenando só por não ter um resultado rápido. E nem é para ser rápido. Foi por causa do know-how que eu já sabia o que tinha que fazer. Top. Assim, antes de entrar nisso aí, Você vai ler aquela... vou Aquele negócio dizer você um lembrou. negócio que eu lembrou. Que eu literalmente eu lembrei agora. Certo? Eu lembrei agora. Então eu fiz uma associação e casa exatamente com o que eu vou dizer, casa exatamente com o que você está contando. Então, por eu ter lembrado agora, é uma coisa que você nunca soube. Aham. Beleza? Ali em 2018, fim de 2018, começo de 2019, beleza? De novo, o mercado de dropship era um pouco desabitado. Tá? Era um pouco desabitado. Era, final de 2018, acho que segundo semestre. Sim. Então, teve alguma época que tinha uma galera que, quem estava dando certo, tentava se juntar para mostrar junto o que é que estava dando certo. Você tá entendendo? Sim. Aí eu tinha um grupo, eu e mais 2 pessoas. Essas 2 pessoas, a gente fazia teste de produtos juntos, para dividir o caixa, né? Tipo, a gente já estava funcionando,
Todos os três já vendiam bem, só que a gente fazia essa diversificação. Um dos maiores gargalos que a gente tinha na época era justamente conversão de boletos. Sim. Certo? Conversão de boletos. Aí eu tô me lembrando agora que uma das pessoas que estava nesse grupo falou: tem um moleque lá de Minas Gerais que está Mentira. trabalhando exatamente com conversão de boletos. E se eu não me engano, ele está trabalhando com dropship também. Vamos fechar parceria com ele para ver se converte esses nossos boletos? Acabou que a gente não fez. Sim. Sabe? Acabou que a gente não fez. Mas junta aí as peças, né? O ano, Minas Gerais, Eu era a única trabalhando com empresa. dropship. É. Então, tava falando de você antes da gente se conhecer. Exato. Você tá Tá vendo só? Muito foda. É a lei do universo aí, né, mano? Não Exato. tem como. E é legal você comentar sobre isso, porque muita galera dessa época tava falando, você tem que atender drop, você tem que atender drop. A galera já tava falando para eu atender drop. Só que tava difícil conciliar a empresa de conversão de boleto, a parceria que eu tinha com o Kaiser, com o dropshipping e com a realização de sonho que eu queria executar, que era a produção de conteúdo. Eu queria fazer vídeo pro YouTube. Você começou a fazer vídeo no YouTube lá em Governador Valadares. Foi através de Governador Valadares que eu comecei a gravar meus primeiros vídeos. O Kaiser tinha canal nessa época também? Tinha, Já o Kaiser também tava, então as ideias batiam, porque ele também queria começar a produzir conteúdo, ele produz até hoje também, o canal dele tá bombado, acho que mais de 1 milhão de inscritos já. E eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Foi aí que eu tomei a decisão de encerrar uma parceria que tava dando certo, dando dinheiro, e eu lembro que o Kaiser chegou pra mim na reunião que eu tava com ele assim, ele falou assim, caramba, hein, cara, você vai negar uma... Você tem certeza? Ele olhou pra mim e falou assim, você tem certeza mesmo, cara? Você... futuro presidente aí da minha empresa, desse jeito, mano, pra mim. Com um salário de 30, 50 mil por mês, fora retirada. Aham. Ele falou isso na minha cara, mano. Eu falei assim, cara, agradeço a confiança, agradeço a oportunidade, mas é isso que eu quero mesmo. E foi aí que eu tomei a decisão de encerrar essa parceria com o Kaiser, ele comprou a minha parte. Vê só. Esse teu dilema aí não era muito diferente do dilema que eu sofri entre escolher viver os anos iniciais do meu filho ou ir para os Estados Unidos para agarrar a oportunidade da minha vida. Exato. Porque eu não ganhava bem nessa época. Assim, tava ganhando dinheiro, mas pensa, de 30 a 50 mil líquido, fora a retirada de área de lucro, para gerenciar uma empresa, eu ia ser o CEO, ele falou ser o CEO da minha empresa, presidente da empresa. Tem certeza que você quer isso? Eu falei, mano, eu quero isso. Mano. Isso é uma retirada gorda, tá, galera? Uma retirada gorda. Uma retirada gorda pra caramba. Hoje meu Prolabore é menor que isso, entendeu? Hoje é menor. E aí... A galera não faz essa associação, né? Tipo, vê que você vende milhões por ano, até os nossos infoprodutos como sociedade vendem milhões por ano também. Sim. Então dá muita lucratividade, mas isso não quer dizer que isso vai tudo pro bolso do empresário, da pessoa que está na frente. Não, porque a gente tem cabeça de negócio e realmente estrutura isso de maneira sistemática, porque a gente quer que o negócio continue crescendo. Então não vai fazer retirada que vai... Não, faz retirada justa, seta um Prolabore que é um salário justo, Sim. faz retirada de lucro, mas, bicho, a grande parte, o grande montante vai para a construção e solidificação da empresa. É revestido no próprio negócio. Exatamente. Isso que é legal. O Kaiser me falava uma coisa muito... Esse é o jeito certo de fazer. E o Kaiser me falava um negócio muito legal disso que você está mencionando, que ele falou assim, pra mim, falou assim, cara, aprende isso que você vai prosperar. Empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa multimilionária, dono milionário. É assim que funciona. Eu falei, mano, é isso que eu preciso mesmo. Porque, realmente, a Convert, na época, já estava uma empresa rica. E eu tirava um Prolabore de 3 mil reais. Nossa, não tô falando, pô, pobre. Não é isso. Mas ela estava fazendo mais de 100 mil por mês. Entendeu? De faturamento. De faturamento, exato. E tinha um custo muito baixo. A margem era quanto ali? É em torno de uns 25%. Porque Então, o custo com a equipe era muito baixo lá em Governador Valadares. Então, na última linha, sobrava uns 20 e poucos mil aí. Sobrava. E você, como empresário, botava 3 mil reais. 3 mil. E o resto ia tudo para a empresa. Tanto que eu vendia a minha parte pro Kaiser com caixa na empresa. E ele, super solícito, foi lá, comprou a minha parte, super entendeu. E aí foi aí que eu decidi voltar para São Paulo. Falei, vou tentar... Foi mais ou menos na época que a gente se conheceu. Foi. Porque quando a gente se conheceu, foi em abril de 2019, eu nunca esqueci. Foi no evento do Caio Ferreira. A gente se conheceu naquele ano e eu fui embora naquele mesmo ano para São Paulo em agosto de 2019. Foi que a gente se encontrou, eu estava em São Paulo fazendo um trabalho para uma empresa lá, Sim. como copywriter. E, mano, eu falei, eu tô aqui em São Paulo, bora se encontrar?
Isso era o quê? Eu acho que era agosto, né? Julho, agosto. Não, acho que isso aí foi depois. Então, em 2019. A gente se Foi. conheceu em abril. Sim. Eu acho que era em julho, agosto de 2019. Não, Você já estava em São Paulo. Já estava em São Paulo. Você já estava em São Paulo, sabe? Você tinha acabado de se mudar. Exato. E aí, a partir desse período, eu comecei a gerar conteúdo, lancei treinamentos a partir de 2020 e tô aqui até hoje. Aí, tem história, né, mano? É história. É história. Tem mais detalhes, né? Mas é assim mesmo, né? Porque é até uma coisa que eu quero puxar, né? Sobre como é, principalmente, a nossa vida hoje, relacionada a tudo isso. Hoje, de fato, eu vivo a vida dos sonhos, eu vivo a vida que eu almejei lá no meu começo, que é produzir conteúdo, ganhar dinheiro ao mesmo tempo, vendendo algo que eu acredito. Fazendo o que gosta, né, mano? Fazendo o que gosta. Claro. Que Exato. acredita. Eu amo o que eu faço. Tava até conversando com a equipe aqui, que a gente passou essa semana gravando conteúdo pra caramba. Teve um dia específico que a gente passou o dia todo numa sala específica, com a Dani ali, com o pessoal, com a Tati, com a Tatinha. E eu cheguei no final do dia, cheguei pra Carol e falei, nossa, passei o dia todo gravando hoje e tô feliz, mano. Tipo assim, Nem sente, né? nem velho? sente. Nossa, eu falei pra ela, meu dia passou assim que eu nem senti. E foi muito prazeroso. Então, eu quero até puxar esse gancho. Como é a sua vida hoje? Inclusive, é interessante, porque semana passada veio uma pessoa muito próxima a mim e ela veio pedir um conselho profissional. Sabe? Um conselho profissional. Nada a ver com digital, um conselho profissional. E eu vi que ela estava olhando muito lá na frente, você entende? Ela estava olhando muito lá na frente, tipo, os resultados, o planejamento. E eu fiz essa pessoa voltar vários passos. E a reflexão que eu fiz, vários passos do seguinte, ela tem que entender de fato o que é que ela quer fazer. Porque é uma pessoa boa, com a cabeça boa, alinhada, e que tinha várias possibilidades na frente dela, você tá entendendo? Sim. E ela estava presa, estava paralisada com as várias possibilidades, você entende? Sim. Aí ela queria ajuda para eu dar a ela uma ajuda nas possibilidades, qual é a melhor possibilidade. Sim. Tá na ideia lógica? Tô. Eu fiz, eu acho que o problema não está aí. O problema está no passo anterior. Eu acho que você está muito apegado ainda no resultado, no que você tem que fazer, e não no meio do processo. No como você faz isso. Porque se você está fazendo uma parada, o como é agradável, vai ser muito fácil chegar no resultado. Você está dando para entender? Foda. Sim. Vai ser muito fácil. Aí eu disse, a reflexão que eu puxei foi o seguinte, para mim é muito difícil para uma pessoa que quer fazer o que eu faço, quer ser meu concorrente, vamos assim dizer, né? Sim. Tipo, em fazer estratégia, em copy, em desenvolver, de fato, estratégias no digital geral, em qualquer frente. É muito difícil eles querer competir comigo, porque isso é que nem, pra mim, isso é que nem estar jogando videogame. Não é um trabalho, você entende? Sim. Eu posso passar 10, 12 horas, pra mim é como se fosse uma diversão. Sim. Então, quando a pessoa tá nesse estado da arte, que, 10 horas, 12 horas de trabalho não é trabalho, é diversão, tá entendendo? Sim. Todo o resultado fica muito fácil, entende? Todo o resultado fica muito fácil porque como é que uma pessoa que, pra ela, né? Eu quero ser copywriter, eu quero ser estrategista, eu quero ser gestor de tráfego, dropshipper, o que seja. Mas esse processo pra ela é trabalho. Como é que ela vai competir comigo, que é diversão, que é videogame? Você entende? Muito difícil. Tipo, pra ela, 2 horas requer uma energia absurda, que pra mim, 2 horas é tipo, eu tô Começando. Eu tô começando, isso aqui é divertido. Tipo, quando você joga o jogo do volume, quando passa um ano na minha vida, é que nem 20 anos na vida dessa pessoa. Então, obviamente, em um ano eu vou evoluir muito mais que ela em 20 anos. Sim. Você tá dando pra entender? Sim. Então, a pessoa encaixar esse estado da arte aqui é o que, de fato, vai fazer o resultado dela na frente ser diferente. Mas eu não estou dizendo que em determinados momentos da vida a pessoa não precisa fazer o que não gosta. Sim. Você entende? Porque até eu estava comentando contigo, a gente estava lá em João Pessoa, né? E eu disse, eu passei um bom momento da minha vida aqui, tipo, eu morei não, né? Eu trabalhei lá 2, 3 meses, eu de vez em quando ia lá para fazer vendas e tal. Aí eu disse, Douglas, eu tinha o dinheiro contado. Era exatamente R$15 por dia. Porque eu tinha que mandar o resto para a minha família, né? Para minha esposa e meu filho. Era exatamente R$15 por dia, que dava um miojo e um almoço nesse canto, eu mostrei pra você. Foi. E um almoço nesse canto, que era sem balança, R$12. R$12. Era 12 Regaçava. Era 12,50. Aí, 12 é alguma coisa. Aí eu fazia assim, o prato arrodeado, metia coisa dentro, mas uma parada desse tamanho. Mas era a minha refeição e um miojo antes de dormir. Você entende? Sim.
Porra, é óbvio que eu não gostava disso, velho. Tipo, eu passava o dia todinho andando no sol, com peso nas costas, falando com pessoas que eu não conheço, como uma pessoa introvertida, Sim. entendeu? Andando na cidade todinha e fazendo 2 refeições no dia. Como um atleta que comida pra cacete, entendeu? Sim. Então, obviamente, isso não é uma coisa que eu gostaria, que era bom para mim, mas era parte de um processo que eu precisava passar. Para me dar a oportunidade de um dia eu entrar no estado da arte, de fazer a coisa que eu gosto, exatamente como eu gosto, e isso ser uma diversão para mim. Você entende? Sim. Então a pessoa quer que a vida dela já comece nesse ponto. Você entende? Pô, eu já quero trabalhar por propósito. Eu já quero trabalhar por propósito, fazer o que eu quero, fazer o que eu gosto, etc. Mas não está disposto. Não está disposto ou disposta a botar a cruz nas costas, vamos assim dizer, Exato. e suportar uma coisa que ela não gostaria de suportar, mas sabe que é importante para o processo dela para chegar até ali. Exato. Entende? Exato. Mas pronto. Não, isso aí é foda que você tá falando, porque hoje eu faço por propósito. Hoje. E eu não tenho vergonha de falar isso. Hoje eu faço por propósito. O dinheiro é consequência. Sim, total. No começo era dinheiro. Então, mas, óbvio, né? A pessoa tem que sair da zona Exato. de emergência. vamos Exato. assim Tá dizer. tatuado aqui, dinheiro. Minha cabeça, eu preciso ganhar dinheiro. E se você tá na zona de emergência, você tem que correr atrás de dinheiro Exato, mesmo. exato. Não a qualquer custo. Não, total. Isso é muito importante, porque tem muita gente no mercado hoje que, beleza, tem essa mentalidade de dinheiro precisa enriquecer, dinheiro, mas a qualquer custo não. Porque tem muita gente que faz coisa errada no mercado, conheço pessoas até muito próximas a mim que vão por esse lado errado, porque tá com essa mente do dinheiro, e aí é a qualquer custo. Aí vai mais pro lado errado. Não, eu falava assim, poxa, eu quero dinheiro, o meu foco é dinheiro, mas vai ser fazendo o certo. Vendendo o que eu E acredito. é muito mais difícil. Muito mais Muito difícil. mais difícil. Muito. Porque o fácil, ele te conquista muito rápido, né? Então, se você não tiver a mentalidade certa, não tiver a mentalidade blindada para poder realmente não cair naquela armadilha. Porque eu conheço pessoas que sim ganham muito dinheiro, mas ficam nesses altos e baixos. Altos e baixos. Porque ela nem desenvolve a mentalidade de prosperar mesmo. Ela não desenvolve essa mentalidade. Ela ganha dinheiro e gasta, ganha dinheiro e gasta. Vem fácil, vai fácil, vai fácil. É conselho de vó, né? A gente diz assim. E isso é muito foda porque isso que você tá falando, que a galera não quer ver esse processo. Uma coisa muito interessante que a gente conviveu com a aluna aqui que passou a semana com a gente, ela falou, poxa, o processo é o que faz a gente crescer. É esse momento de dificuldade que você estava passando aí, de comer, fazer essa alimentação, que fez você crescer, que fez você, provavelmente, não só dar valor ao trabalho, mas dar valor também às coisas mais simples que você tem na sua vida hoje. Uhum. Porque eu digo uma coisa, provavelmente você deve concordar com isso também. A pessoa ela vai começar a ser feliz de fato quando ela perceber o quão é importante as coisas simples na nossa vida. Porque ela vai se tornar feliz. E é legal que você só faz dinheiro se você é feliz. Isso que é o mais foda. Na verdade, você pode fazer dinheiro sem ser feliz, mas você vai tender a perder o dinheiro no decorrer da vida. Sim. Você Sim. entende? Total. Porque a felicidade é o que faz você construir algo. Por mais que seja feita de uma maneira que você não goste. Não tô falando, vai ter coisas que a gente vai fazer que a gente não gosta, é normal. Até hoje a gente faz coisas que não gostamos. A gente quer fazer uma atividade aqui, não gosto muito de mexer com isso, tipo contabilidade. Mas é importante e você precisa fazer. Mas vão ter coisas que você tem que fazer de fato, que você precisa estar feliz com você mesmo para poder ter resultado. O sentido é justamente esse. Quando você cria a capacidade de conseguir ressignificar as dificuldades, os momentos ruins e até os momentos de tristeza na tua vida, e saber que aquilo ali, de certa forma, é uma ponte para o processo feliz, é uma ponte para o momento de felicidade, matou, entendeu? Quando você entende isso aí já era. Matou. Acabou. E eu indiretamente, provavelmente aconteceu com você também, mas eu não busquei conhecimento para chegar nesse ponto. Só depois de muitos anos, e conversando aqui agora com você, eu percebia o que eu fazia. Porque eu transformava a tristeza, o choro, em um sentimento de raiva, que aquilo me dava um combustível, mano, eu vou fazer acontecer, botava o Eminem na tora, E vai. Que eu já escrevi coisas, já fiquei trabalhando, chorando na frente do computador por causa de chacota de família. Inclusive, galera, um dos principais motivadores de Douglas Souza, e quem está falando isso é o estrategista dele, é justamente jogar um desafio na frente dele, entendeu?
Eu chegar nele e dizer, Douglas, tem isso, isso e isso. Eu duvido tu fazer, macho. Pronto. Aí tu quer ver ele pipocar nessa hora, mano. Eu tenho certeza que ele faz, entendeu? Ele fez um desafio pra mim em relação a meter um shape, a chegar no percentual de gordura até o final do ano. Bora ver! E eu vou correr atrás, porque eu fico muito puto, mano. Isso me move. E Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa, mano. Como que eu quero puxar, depois eu quero puxar uma pergunta bem forte pra você. Assim, eu escutei da produção que já tá liberado o charuto, eu não sei se é hora de acender, tá? Eu acho que é a hora de acender esse charuto, velho. Mas enfim, prossegue, a gente vai de Acho que é a hora de acender esse charuto, porque como eu já falei um pouco da minha família, como é que foi sua família em relação a isso? Véio? Os seus pais, irmãos, primos, em relação a fazer o que você faz, começar a fazer o que você faz. O que eles falavam? Você foi motivo de chacota? Como é que foi isso aí? Não, total. Lembrando, antes de entrar de fato no digital, eu passei por esse processo no empreendedorismo, Sim. certo? Então, que eu não cheguei a empreender antes do digital, eu já empreendi no digital, então é diferente mesmo. Então, assim, para minha família, ela não viu essa transição do que de fato era empreendedor, vendedor de rua e empreendedor digital, só lá na frente, certo? Uhum. Mas de início, teve um ponto de inflexão na minha vida em relação a isso, quando eu tomei a decisão de fato ser empreendedor, certo? Teve um episódio específico, e eu sei que não foi por mal, certo? Eu sei que não foi por mal, é um sentimento de mãe, assim como certamente sua mãe teve episódio desse. Sim, e hoje eu perdoei e tal. O que acontece? Eu tinha vendido, né? Tava vendendo torta na rua, né? Normal. Não, normal assim, era o meu negócio que eu tinha na época. E eu me lembro quando eu cheguei em casa no dia... Não, eu cheguei em casa no dia, mas eu conversei com minha mãe no outro dia. Ela me falou uma coisa que ela falou como se fosse outra pessoa que estivesse falando, você tá entendendo? Tipo, ó, minha mãe falou, fulano disse. Ela falou como se outra pessoa estivesse falando, mas eu conheço minha mãe, eu sei que foi ela. Você sabia que era ela? Eu sabia, tinha poucas possibilidades que não fosse, até pelo personagem que ela colocou como a autora da situação, entendeu? Sim. Então, minha mãe olhou pra mim e fez, fulano de tal, que era uma tia minha, sabe? Sua tia fulano de tal, disse que viu você na rua, vendendo doce, e falou, olá, Daniel, filho de Arinaldo e Maria Jesus, que são meus pais, né? Com tudo pra dar certo e vendendo doce na rua. Entendeu? Tipo, isso se de fato fosse minha tia, que foi a autora, o personagem aí, vamos dizer, eu não teria levado, tá entendendo? Mas, assim, eu conheço minha mãe, eu sabia que era ela, você tá entendendo? Uhum. Então isso eu levei no coração, porque de certa forma eu morava com ela. Eu ainda não tinha me mudado com a Liliana, né? Tipo, ela ainda estava nesse processo, dizendo a gente precisa ir na nossa própria casa e tal. Que é minha esposa. Aí quando eu escutei isso da minha mãe, foi como se fosse uma chave na minha cabeça. Tipo, Daniel, chegou a hora. Tipo, agora, de fato, sua vida é tua família. A tua família é tua esposa e teu filho. Você entende? Tipo, tu não precisa mais dar satisfação. Foda. Assuma seus riscos, você entende? Sim. Então, isso foi o ponto de flexão. Tipo, praticamente na próxima semana eu tava morando, de fato, com minha esposa, com meu filho na época, e não mais minha mãe. Então, ali eu realmente assumi, de fato, a responsabilidade da minha vida depois desse episódio, você tá entendendo? Então, vê só, isso é uma coisa difícil para um filho escutar. Demais. Você entende? Sim. Tipo, basicamente minha mãe tava dizendo que eu tava jogando minha vida fora. Sim. E que eu tava num processo de loucura, vamos assim dizer, entendeu? Porque certamente eu tinha tudo para dar certo, porque eu estudei numa boa escola, tá entendendo? De certa forma, meus irmãos eram concursados, eu tinha uma boa educação, e eu com tudo para dar certo, estava vendendo torta na rua, como se fosse um sinal de humilhação. Sim. Você entende? Então aqui dali foi de fato o primeiro pé, você entende? Sim. Então, dali eu vivi todas essas transições, né? Tipo, isso aqui foi em 2015 para 2016. Então, eu vivi todas essas transições que você viu na minha vida. Sim. Até chegar no momento que, de fato, as coisas estavam acontecendo. Por exemplo, quando foi em finalzinho de 2018. Então, eu já estava no dropshipping, no mercado digital há um tempo, certo? Eu me lembro o dia exato que eu percebi que o dinheiro não ia ser mais problema. Certo? Sim. Mas antes de chegar nisso, eu vou contar um episódio um pouco antes. Tá. Que foi quando, de fato, minha vida começou enfim, entrar nos eixos, vamos assim dizer, né? Na época, como eu disse, tinha um giro de 14 dias. Sim. Né? Um giro de 14 dias.
Então, para a gente estar no mercado, era aquele negócio. Era tráfego, custo do produto, saque, tráfego, custo do produto. Praticamente não tinha retirada, né? Sim, Tipo, era sim. entrar naquela. Então, a gente tava vendendo bem, mas não via a cor do dinheiro. Sim. Entendeu? Não via a cor do dinheiro. Só devia, tipo, R$1.000, R$2.000 no dia. Aí, de repente, eu abro a minha conta do Mercado Pago, tava liberado. Antecipação para um dia. Eita. Fiz. Tinha lá. Aí, meu amigo. Tinha 80 e poucos mil reais. Eu fiz, tô rico. Entendeu? Tô rico, filho. Tipo, giro de um dia agora, velho, fudeu. Entendeu? Agora vai. Agora vai, mano. Aí, tipo, obviamente, eu usei isso pra escalar ainda mais, né? Tudo mais. Eu sacava e eu não precisava 14 dias pra ter giro, eu podia tacar o pé de tráfego. Mas eu me lembro que quando eu vi isso aqui, essa antecipação, eu tava em uma loja com minha esposa, uma loja de artigos de casa mesmo, sabe? Tipo, esses importados na Sei. vida. Aí eu fiquei tão feliz, falei, né, pode levar o que tu quiser aí, tá ligado? Pode levar o que tu quiser aí que agora estourou, entendeu? Caramba. Agora estourou. Mas, tipo, uma compra de R$200, que pra gente já era uma coisa considerável, entendeu? Já era uma coisa considerável. Mas tá, o exato dia que eu soube que eu não tinha mais problema com dinheiro na minha vida. Calma. Não fica bravo ou brava comigo. Eu estou interrompendo mais uma vez aqui o podcast, mas você viu como o Daniel mencionou aí, né? Imagina você ter esse sentimento de não ter mais problema em relação a dinheiro na sua vida. Claro que, poxa, essa história toda que o Daniel está contando não acontece da noite pro dia. Não acontece. Tá? Exige muita luta, muito empenho, muita dedicação e muito estudo para poder fazer acontecer e chegar nesse ponto que ele acabou de mencionar. Assim como eu cheguei também. E, como eu falei no começo, sobre relação a oportunidades, você pode ter uma oportunidade de dar o pontapé inicial nessa trajetória, de você simplesmente estudar, se dedicar, aplicar e poder ter resultado. Por isso que eu já mencionei que você deve conhecer a Escola Independente, que é o meu treinamento focado em dropshipping, uma metodologia que você monta um e-commerce e vende sem necessariamente ter um estoque na sua casa, no escritório, num galpão. O que você precisa fazer? O link da Escola Independente está na descrição desse vídeo. Você acessa, depois de terminar o podcast, você assiste o vídeo que tem lá. Veja todas as informações que tem na página. E aí você vê se é para você ou não. Que eu tenho certeza que vai ser. Não vai ser fácil, precisa de muito estudo, muita dedicação, muita aplicação. Mas é totalmente possível mudar não só a sua vida, mas a vida da sua família através desse negócio. Agora continua com o podcast aí. Minha esposa estava fazendo um retiro e eu estava em João Pessoa, né, que é a capital aqui da Paraíba. Sim. Ela foi fazer um retiro lá e eu tinha levado ela. Inclusive, Tatinha que tá aqui, ela estava nesse retiro também. Aí eu estava com um amigo meu em um pubzinho, um restaurante, junto com a família dele. Então não era um ambiente hostil, entendeu? Tava esse meu amigo e estava com a família dele, o pai, a mãe e tal, que é tudo amigo nosso. Inclusive, advogado da nossa empresa hoje. Aí, o que acontece? No momento que a gente tava lá, eu no cover de Queen, eu passei 2 horas e meia mais ou menos lá, sabe? Cover bom, inclusive. É. Aí, 2 horas e pouquinho. Aí eu puxei assim, eu não tinha olhado o celular, quando eu puxei a notificação da Shopify, eu vi o tanto de compra que tinha feito, né? Aí a pessoa faz aquele cálculo, né? O custo tanto, tal. Sempre faz, é clássico. O cara já faz esse cálculo aqui, né? Cálculo na cabeça. Aí, tipo, naquelas 2 horas que eu tinha passado ali, eu tinha feito um lucro de R$3.500. Caramba, velho. Aí eu fiz na cabeça, mano, eu posso pegar a guitarra do bicho, velho, e tacar na parede. Eu não vou conseguir gastar o dinheiro essa noite mais do que eu ganhei. Você tá lembrando? É foda essa sensação, é foda. Eu não vou conseguir achar o dinheiro mais do que eu ganhei hoje. Não tem como, velho. Tipo, eu posso tacar, jogar a bateria pra cima, não sei. Não vai gastar. Não vou gastar. Então ali eu realmente fiquei, cara, rapaz, minha vida tá mudando. Vocês vendo? Sim. Minha vida tá mudando. Então, essa transição. Aí tá. Quando teve essa transição de minha vida mudar, de certa forma, tipo, a empresa começou a crescer, eu mudei para um lugar mais bacana. E minha família, obviamente, achou uma coisa errada, né? Tipo, como é que pode, né? Deve ser tráfico, etc. Inclusive, tem uma história engraçada. Mas você falava pra eles, né, quando você tava ganhando? Não, eu falava, só que eles não entendiam. Não, quando eu tava ganhando, não. Nem noção. Você não falava, você não compartilhava. Não, nem com não. amigos, Não. nem com família. Na vez quando eu tirava onda com minha mãe, eu chegava na casa dela, ó, o tanto que eu vendi hoje, aí tava lá, 10 mil, 15 mil, tu não sabia nem o que é o K. Porque na Shopify fica Era K. cá. Eu não sabia nem o que é K, então eu não sabia, né? Eu vou ler. Enfim. Isso deve ser R$10. Eu não sei, esse menino deve estar ficando doido, né? Esse menino deve estar ficando doido. Então eu fui lá nessa resenha. Aí tem uma história engraçada até nessa época aqui, né? Nessa mesma época, não foi da minha família, foi da família de Arthur, que é o sócio da Digital Blast aqui.
Eu tava na academia, horário de pico, velho, 7 horas da noite, lotado, a maior academia da cidade, lotado. Aí o primo dele chegou pra mim e fez, Daniel, tu trabalha com tráfico, né? Olha só! Ele queria dizer tráfego, né? Daniel, tu trabalha com tráfico, né? Eu falei, macho, pelo amor de Deus, cala a boca, porra. É tráfego. Mas assim, eu acho que isso pegou pior, né? Porque eu fiz, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ficou pior esse negócio aí. Todo mundo achou o plantinho pior, tá ligado? Sim. Então, a história sempre tem desses gargalos, né? Tipo, tá trabalhando com tráfego? Tem sempre essas historinhas, Essa né? piadinha é clássica, é clássica. Mas enfim, hoje em dia a família, obviamente, né? Tipo, já tenho história com isso, tenho 3 filhos, eu sustento os 3 filhos, Sim. eu moro no melhor condomínio da cidade, eu tenho uma empresa com 30 e poucos funcionários, então, obviamente, hoje tem Hoje todo mundo sabe, né? não tem mais esse... Não entende muito bem o que faz ainda, mas sabe que, tá ok, entendeu? Sim. Então, e assim, natural, a família tem muito preconceito, principalmente quando, por exemplo, meu irmão é concursado, entendeu? Minha irmã tem mestrado, então, tipo, foi muito desse caminho tradicional, eu vi, meus 2 pais é bancário, entendeu? Então, eu ser a ovelha negra, quebrar esse caminho natural, obviamente, eu ia escutar piada, eu ia... Hoje, por exemplo, foi muito mais fácil para meu pai assimilar do que minha mãe. Sua mãe demorou mais. Demorou muito mais. Você entende? Demorou muito mais. Mesmo com resultado, mano? Mesmo com resultado. Porque, por exemplo, eu já tinha um certo resultado, eu já tinha empresa, eu já tinha funcionário, já tinha um certo, né? Um track record, um histórico, assim, de que estava funcionando a minha empresa digital. E eu me lembro de 2018, eu abri um concurso, um edital para a polícia militar. Minha mãe olhou para mim e fez, por que você não presta o concurso? Entendeu? Isso aí que você faz não tem uma certa estabilidade, você tem um Olha filho, só. você tem que dar uma certa estabilidade. Mas, assim, eu entendo ela, tipo, ela não consegue enxergar essa ótica de empreender, principalmente empreender através da internet, entendeu? Sim. Tendo em vista que meus pais sempre tiveram um emprego estável, vamos assim dizer. Sim. Dá pra entender? Sim. Então, eu ser a ovelha negra, que vai contra as probabilidades, por exemplo, dos meus irmãos, obviamente foi uma coisa fácil para mim escutar, mas assim, depois de um tempo, principalmente depois desse episódio que eu falei para você, eu tive que botar na minha cabeça que, de fato, minha família, minha esposa é meu filho, embora minha mãe, meus pais, meus irmãos também é minha família, mas essa família aqui é minha responsabilidade, você tá me entendendo? Entendo. Então, não importa o que venha de comentário, de familiar, de tio, de tia, de pai, de avô, não importa, é minha responsabilidade. Pô, se eu errar, sou eu que estou assumindo os erros. Se eu acertar, sou eu que estou assumindo os acertos. Com entende? certeza. Então, depois de um tempo, isso parou de fazer. Tipo, tem impacto de certa forma, moldar a minha ação, entendeu? Porque agora eu dito a minha vida, não tem mais essa, entendeu? E Não, com certeza. acabou que deu certo. Podia ter dado errado também. Sim, claro. Natural, mas deu certo. Claro. Eu passo por isso porque hoje sim eu tenho o respeito da minha família. Pai, mãe, tios, primos, sabem o que eu faço. Quer dizer, entender não entende, mas sabe que eu trabalho com internet. Vai trazer. A gente vai passar por um Vai falando. processo aqui de um charutinho, boa, pro papo fluir ainda mais. Eu vou acender o teu, tá? Demorou. Você ainda tá iniciando. Tô iniciante, bora. E aí, de uns 2, 3 anos pra cá, eu ganhei realmente o respeito do meu pai. 2, 3 anos? Pouco tempo, velho. Pouco tempo. De entender o que eu faço. Meu pai, alguns anos atrás... De certa forma, a gente já era sócio desse tempo. Então. Já. Mas a família só foi entender mesmo, de fato, assim, que eu faço é sério, que tem projeção. Porque, beleza, entende que você tá tendo resultado. Mas igual eu fiz a pergunta pra você, nossa, Daniel, mesmo tendo resultado, a família vê que você tá tendo resultado. Que você tem empresa, que você tem equipe, que você tá conquistando seus sonhos, viajando. Mas e projeção? Eles olham como estabilidade, exatamente, a garantia, um concurso público, isso que não é mandado embora. Isso é uma coisa boa da cabeça deles. Eles estão Sim. preocupados com o filho, entendeu? Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. A família, às vezes, ir contra isso é pelo bem. Exatamente. Porque tem muita falcatrua hoje no mercado mesmo. Tem muita. A época que eu comecei, pirâmide financeira. Eles conhecem isso. Eles têm a noção disso. Então é complicado mesmo. E aí eu quero fazer uma pergunta pra você. Isso aqui vai estar um fumaceiro, mano. Eu quero fazer uma pergunta pra você. O que é família pra você, Daniel? Você tem uma família linda. Total. Seus filhos, sua esposa,
a maneira que vocês... A gente conversou muito essa semana, a maneira que vocês educam seus filhos. É de se admirar, porque eu pude ver na prática, inclusive. Uhum. E eu quero que você... Eu não sou pai ainda, né? É só eu, a Carol e um cachorro, o Alfredo. Mas eu sei que muita coisa de base que você conversa comigo, eu vou levar também para o ensinamento dos meus filhos, justamente pela constituição da família que eu quero fazer também. Uhum. Véi, não tem como você que não é pai, que não é mãe, não tem como você saber expressar o que de fato é a família. Tipo, Sim. você vai ter esse parâmetro de família, que é o que você absorveu dos seus pais. Sim. Mas você não vai saber conversar sobre o que é família para você da tua descendência. Lembrando, isso é o estado máximo do chamado da vida na Terra, vamos assim dizer, né? Para quem acredita, eu sou cristão, né? Para quem acredita, para quem é cristão também, sabe que o estado máximo é justamente povoar a Terra, da descendência, certo? Sim. É você, de fato, criar os seus descendentes. Então, família para mim é toda a base do sustento. Sim. Certo? Não tem como eu saber medir em palavras o amor que eu sinto pela minha esposa e pelos meus filhos. Eu imagino que não dá pra... Não dá, entende? Naturalmente, a gente, principalmente na posição que a gente tá como homens de negócio, de certa forma, toca um negócio crítico. Quando você tem uma família, você aprende a ter que direcionar o que você faz para dar um significado na vida deles. Você tá entendendo? Tipo, Sim. Por exemplo, de certa forma, eu tenho que abdicar também de muito tempo para poder tocar um negócio do tamanho que a gente tem hoje, certo? Além da sua operação, a gente tem outras coisas por trás. Sim, então, sim. de certa forma, eu tenho que abdicar de tempo com meus filhos para tocar o negócio. Tempo pra você, que também Também. é importante, sim. Também é importante. Mas, quando você entende que isso também faz parte da educação deles, é onde está a chave, certo? Porque é o seguinte, você está ali, principalmente com o pai, com mãe tem o seu exemplo também, mas enfim, com o pai você tem que ser referência do que é um homem. Então, para o meu filho, Henrique, eu tenho que ensinar para ele, com as minhas ações, com minhas palavras, com o que eu faço, qual homem que ele tem que ser. Você entende? E para minhas filhas, eu tenho que ensinar para elas, com meus exemplos, enfim, como eu a amo, como eu as amo, né? Como eu falo com elas, como eu respeito a mãe delas e etc. Eu tenho que dar o exemplo para elas qual o tipo de marido que elas devem ter. Você entende? Sim. Então, quando eles me veem, por exemplo, tendo que abdicar, de certa forma, de tempo para poder trabalhar, que eu tenho minhas responsabilidades, que está em um âmbito fora de casa, eles entendem que também é esse o perfil que eles têm que procurar. Você está dando a ideia? Com certeza, sim. Porque se você vê, por exemplo, a figura paterna de quem é que cria em casa, você vai, porra, eu vou crescer e eu vou querer ser como meu pai, ou eu vou querer um marido igual ao meu pai, que está sentado no sofá. Você está dando a ideia? Então, obviamente, tem todo esse grau, né? Tipo, eu uso o meu trabalho, obviamente, para edificar a vida das outras pessoas, porque, afinal de contas, a gente oferece soluções que mudam a vida das pessoas, beleza? Sim. Então, isso já é um grau. Mas quando a gente olha para o âmbito de família, eu entendo também o quanto isso é importante para os meus filhos ter como parâmetro para ver, essa é a vida adulta que eu quero ter como homem, ou essa é a vida adulta que eu quero ter como mulher, tendo parâmetro o homem que ela deve buscar. Você está dando para entender a lógica? Sim, sim. Então, tudo que eu faço, assim, literalmente tudo que eu faço, é sabendo que eu tenho que fazer para ser referência para eles. Inclusive, uma ótica, certo? Uma ótica. Uma coisa que pode ajudar você que está em casa, até mesmo você faz esse exercício aí. Embora você não tenha um filho ainda. Tá? Embora você não tenha um filho ainda. Você pensa o seguinte, imagina se você tivesse uma filha, embora você não vai saber isso, como é ter uma filha se você não tiver de fato. Mas você imagina, você é um homem que você gostaria que sua filha fosse casada com ele? Isso. Tipo, seus valores, seus princípios, o que é que você faz, o que é que você pensa quando ninguém sabe o que você está pensando, o que é que você faz quando ninguém vê o que é que você está fazendo. Você é o homem que você quer que suas filhas casem. Você entende? Sim. Então, sim, se sim. não tivesse esse diferencial, tipo, se não tivesse essa referência da família na minha vida, eu não seria nem perto do Daniel que eu sou hoje. Sim, sim.
E é legal você falar pra isso, porque você fazendo essa pergunta pra mim, eu não tenho filhos ainda, eu me sinto confortável em dizer que sim. Também me comportar dessa maneira de, pô, pelos meus comportamentos, quando eu tô sozinho, os meus pensamentos, que eu seria o namorado, né? O exemplo do namorado que seria pra minha filha, o marido que seria pra minha filha, por exemplo. E quando a pessoa faz esse questionamento e vê... Esse questionamento é muito foda, muito foda. Uma resposta negativa, tipo, não queria que minha filha tivesse... Ou se você é mulher, eu não queria que meu filho tivesse uma namorada como eu, uma esposa como eu. Isso é você mesmo mostrando que você está no caminho errado. Você tá entendendo? Você mesmo está dizendo, porra, você está no caminho errado. Isso é muito foda fazer essa reflexão, né? É muito foda, velho. Porque só nós mesmos que sabemos os nossos pensamentos, quando a gente está sozinho, o que a gente pensa, o que a gente imagina. É só nós mesmos, é só a gente. E isso aí é uma coisa que você... E saber identificar isso é foda, mano. Você não precisa nem expressar isso pra ninguém. Tipo, você não precisa falar pra ninguém. É um exercício que você faz com você mesmo. E você mesmo sabe a resposta. Entende? Então você sabe exatamente quando você tá no caminho certo e quando você tá no caminho errado. Sim. E sem a família, sem os filhos, certo? Você não vai... É muito mais difícil você ter esse referencial. Você pode ter, mas é muito mais difícil de você ter. Tá na verdade? Sim. Porque uma coisa é você falar, fazer essa reflexão sem ter o filho. De certa forma, você consegue pensar, consegue Sim, perceber. consegue. Eu fiz esse exercício um pouco agora. Outra coisa é você ter um filho. E saber o que é um filho. E saber a responsabilidade que é um filho. E saber o que é um amor que um filho dá e um amor que você retribui. E você pensar com a sinceridade daquele amor que você conheceu ali agora, se eu tô sendo um homem certo, ou se eu tô sendo a mulher certa. Entendeu? É uma coisa muito mais profunda do que você dá pra imaginar. Sim. Você entende? Mas, assim, aproveitando esse papo, a gente já tá nos papos mais... Combinou com o charuto já, né? A gente já tá num papo mais pesado. Meu deu uma apagada. Me diz o seguinte, deixa eu terminar essa daí. E o seu? Quando é que vai vir o primeiro filho? Me diz. Toda vez... Eu lancei a campanha já em 2021, Douglas Papai. A galera abraçou. Até hoje já tá me enrolando, vai lá. É legal você falar isso, porque eu passei uma experiência recentemente, né, que eu tive uma visão. Eita! Cheguei a compartilhar com o Daniel e tudo, de segurar um filho nos braços. A gente pode até abrir esse assunto depois. Ainda a gente não tá planejando, né? Mas não precisa planejar, não, pô. Eu sei. Ainda não estamos pensando, mas com certeza a gente tem o sonho, sim, de ser pai, a Carol ter sonho de ser mãe. Dá uma soprada pra oxigenar. Ensinando ao vivo aí, como ele dá uma baforada. Sou iniciante. Mas, com certeza, a gente conversa muito sobre isso, eu e a Carol. A gente conversa, sim, porque a gente quer passar por essa experiência, principalmente depois das experiências que eu passei aí, desse ano. Que, como eu compartilhei com você, eu acredito que é um assunto que a gente pode falar também sobre... É um lema que a gente puxa, né, sobre o excesso de informação, sobre trabalhar demais, porque é diferente trabalhar demais e ser produtivo, né? São duas coisas completamente diferentes. Inclusive é um dos lemas da empresa, você viu? Sim, eu vi lá o lema. Que, de fato, a nossa cabeça, não importa o resultado que a gente tenha, se não estiver alinhada, você pode ir para o fundo do poço novamente e com dinheiro no banco, com dinheiro no bolso. Isso que é o mais complicado. Então, eu e a Carol, a gente conversa bastante sobre isso, de buscar formas, né, da gente melhorar como pessoa cada vez mais, para quando chegar nesse momento, a gente estar 100% preparado para ter um filho ou uma filha. Vamos lá. Agora, a gente não tem pauta aqui, tá? É dois amigos conversando, sabe? Com câmeras ligadas. Eu tava mais cedo falando sobre o erro da pessoa planejar demais, sem botar o pé na água. Isso acaba sendo um erro grave. Sim. Por que você acha que isso é diferente do que vocês têm como pensamento hoje? Tipo, eu quero ser uma pessoa melhor, a gente busca ser... Nesse caminho que você falou, né? Ser uma pessoa que, de fato, vai ter essa capacidade, etc., no momento certo. O que é que difere dessa pessoa que não começou porque está planejando demais, de você que não teve filho porque acha que não está no momento certo, não é a pessoa certa para ter um? Bem! É uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa.
alguns meses atrás eu tinha esse pensamento, que eu não estava preparado para ser pai. E eu falava isso para você, não estou preparado para ser pai. E eu falava para mim mesmo. Não é nem sobre essa questão desse exercício que você acabou de mencionar. Não é sobre o meu caráter, sobre meus princípios, sobre virtudes. Não, eu não estava preparado mentalmente para ser pai. Hoje eu estou. Certo. Hoje eu estou. Tá. Sim. Acabei de converter, ó. O copywriter faz isso mesmo, tá, galera? Vai. Hoje eu estou. E... Só que a gente deixa nas mãos de Deus. Já Tá. conversa... Mas tá mesmo deixando nas mãos de Deus? Sim. O povo aqui tá até rindo, velho, que eu sei que eu vou cutucar. Vai. Sim. Estamos deixando, estamos com esse planejamento de deixar nas mãos de Deus. Tá mesmo? Sim. Você tá me revelando isso mesmo? Sim, e a Carol sabe disso, a gente conversa por causa das experiências que eu passei esse ano, justamente por buscar... Você sabe que deixar na mão de Deus é justamente não fazer nada humanamente para impedir isso, né? Então não tem nenhuma intervenção contraceptiva que você deve fazer se você realmente quer deixar na mão de Deus. Está na... E a gente já tomou até, entre aspas, alguns sustos aí. Foi? Porra! Aí, ó, revelações. Alguns sustos aí, a Carol fica brincando muito com isso. Então é legal falar isso porque eu nunca falei abertamente nem pra você, e nem pra mim. Nem pra você e nem pra galera que tá Será que a gente vendo, vai né? ver um Douglas papai? Verdade, eu espero isso. É deixar nas mãos de Deus mesmo nesse momento. A gente tá numa fase bem bacana do relacionamento, cuidando mais do nosso estilo de vida, de saúde, da cabeça, que é muito importante. Uhum. E com certeza pode ser que nos próximos meses, aí, os próximos anos, Eita! Ele jogou de próximos meses para próximos anos. Tu sabe que eu vou ficar no pé, né, mano? Beleza, agora vamos fazer uma transição aqui. Para! Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, né? Literalmente ele fez uma trava dessa aqui agora, vai lá. Top term. Isso aqui tá muito em cima de mim, pô. Vamos mudar, deixa eu jogar uma polêmica pra você, vai. Agora eu quero falar de um assunto, né, que eu aprendi muito cedo a lidar com isso, que é sobre dinheiro. Dinheiro. Tá. E eu falo do dinheiro não da parte mais, como que eu posso dizer, psicológica do dinheiro. Tá. Mas sobre o que, não só o que ele proporciona, mas o que ele significa para você. O dinheiro, o que ele significa? Porque muita gente pensa que só vai ser feliz quando tiver dinheiro. Uhum. E eu vejo muitas pessoas com pouco dinheiro do que necessariamente deveria e que são muito felizes. E quando eu encontro com pessoas assim, eu faço questão de manter um vínculo muito forte. Uhum. Porque isso me faz aprender com aquela pessoa. Total. Muito mesmo. Tem pessoas no meu cotidiano que são assim, e que eu faço questão de eu me aproximar muito dessas pessoas. Porque elas me ensinam muito sobre isso. Aí eu quero que você fale um pouco, que a gente nunca teve uma conversa, de fato, sobre dinheiro. Dinheiro mesmo. O que é dinheiro pra você? Se for traduzir assim mais facilmente, seria um meio, tá? Um meio. É uma coisa que está no processo, tipo uma ponte para alcançar alguma coisa. E não a coisa em si, entendeu? E a coisa não necessariamente é uma coisa material. Você entende? Por exemplo, eu estava partilhando para você que uma das coisas mais relevantes que o dinheiro conseguiu me comprar, me proporcionar, foi colocar minha família em um condomínio fechado. Sim. Eu estava partilhando isso para você. Sim. Porque eu consigo trabalhar, eu consigo viajar, sabendo que eles estão seguros. Seguros. Você entende? Principalmente no país como a gente vive. Eu não preciso me preocupar com isso. Você está me entendendo? Então, isso é uma coisa que, inevitavelmente, dinheiro proporciona. Sim. Outra coisa. Minha filha teve um grande problema de saúde, recentemente. Certo? Eu quase perco minha filha, de fato. Né? Eu tive a experiência de praticamente ter ela sem vida nos meus braços. E todo o processo envolvendo os tratamentos, a descoberta, os exames, etc., é um processo que custou bastante. Certo? Custou bastante. Dinheiro. Sim, sim. Se não tivesse dinheiro, ia ser uma coisa muito mais difícil, muito mais demorada, muito mais dolosa, você tá entendendo? Então, veja só, o processo... Tipo, você acredita que foi crucial nesse momento? Até peço desculpa fazer uma pergunta dessa, justamente pela
por zelar a vida da sua filha. Você acredita que o dinheiro foi crucial nesse momento, Daniel? Total. Você vê muito caso aí de pessoas, por exemplo, que tá com um filho em estado de necessidade, vamos assim dizer, né? Tipo, precisando de um exame, precisando de fazer uma descoberta mais profunda de remédio, etc. E são coisas que você luta com o tempo, contra o tempo. Sim. Quanto mais você demora, mais crítico o negócio é. Quando você consegue usar um meio, por exemplo, o dinheiro, para comprar esse tempo, comprar esse acesso, por exemplo, eu consegui contratar dezenas de médicos. Eu não estou dizendo 1 ou 2 médicos, entendeu? Estou falando dezenas de médicos para acompanhar minha filha. Em todos os parâmetros necessários, tá entendendo? Tipo, quase todas as frentes que era necessário para ela, eram 2 ou 3 médicos, você tá entendendo? Para ter opiniões diferentes, para ter visões diferentes, para comutar em uma opinião mais robusta. Se não tivesse o acesso do dinheiro, isso não seria possível e possivelmente não teria os resultados que está tendo. Você tá entendendo? Sim, sim. Então, a minha relação do dinheiro é essa. Uma coisa que eu costumo falar, eu estava comentando isso com uma pessoa próxima esse dia, né? Eu amo as pessoas e uso o dinheiro. Eu uso as coisas. Você tá dando para entender? Então, obviamente, com esse pensamento, primeiro, você aprenda a não endeusar o cifrão, mas também tratá-lo com respeito. Você tá dando para entender? Porque tem esses 2 processos, né? A pessoa, porra, dinheiro não é nada, dinheiro... Aí fica nessa visão, tipo, materialista, mais imediatista, né? De que eu tenho que usar, eu tenho que aproveitar a vida e etc. Mas não pensa no aspecto da construção da vida no longo prazo e como a dinheiro o dinheiro te traz uma certa segurança, mas essa segurança vem a partir do momento que você age com respeito com ele. Você entende? Então, é uma relação de eu respeito você, eu não sou dominado por você. Você entende? Uhum. Você pode sumir da minha vida, eu construo de volta. Você tá dando pra entender? Justamente pelo respeito que você tem. É muito importante isso. Mas eu não quero você longe da minha vida, eu não tenho ódio com você. Mas eu sei que a minha relação com você, dinheiro, não é uma relação de dependência. Entende? É uma relação que eu te uso. Porque eu preciso para outros meios, para comprar acesso, para comprar tempo, para, de certa forma, entre aspas, muitas aspas, comprar saúde, como um caso desse tipo, comprar segurança. Então, quando você começa a ter essa ótica de usar o dinheiro como meio, como uma ponte para alcançar alguma coisa, e não como uma parada que você depende dela, você não fica refém, você trata com respeito, você não fica com dependência, e de certa forma, você sabe como usar até dinheiro para fazer mais dinheiro, usar seu trabalho para... De certa forma, o dinheiro acaba sendo uma coisa a mais, você está entendendo? Tipo, é uma coisa que acaba acontecendo. Sim. Entende? Sim. Eu faço cada vez mais, você está entendendo? Acaba acontecendo. Mas não é o alvo, no fim das contas, não é o objetivo. Não é o alvo. Não é tipo, eu vou pegar para botar no meu bolso, ou deixar na conta bancária, ou enfim, o que é que seja. Você tá entendendo? E a galera que tá vendo esse episódio pode até mencionar, beleza, entendi sobre esse assunto em relação ao dinheiro, que é o meio, mas e quando a gente está focado em ganhar dinheiro? Uhum. Porque a gente mencionou isso agora. Sim. A gente acabou de mencionar sobre isso. Sobre a busca do dinheiro. Uhum. E isso, eu quero até relatar que é importante sim você ter essa ambição, que é diferente de ganância, quando você está na estaca zero, no estado zero. Uhum. Entendeu? Isso que o Daniel está mencionando é no momento atual que você está, ou no período que você começou a ter resultado. Uhum. Que é importante ressaltar que depois que você alcança os resultados e você percebe que o dinheiro é só o meio para isso, você começa a fazer as coisas por propósito, coisas que deixam a gente mais feliz de fazer e que o dinheiro vai vir sim como consequência. Mas, assim, pra ser sincero, eu não acho que tem um tempo certo ou uma diferença, não. Tipo, o pensamento que eu tenho hoje não é diferente do que eu tinha antes. Uma coisa, beleza, quando a pessoa está em estado de emergência, vamos assim dizer, ou na estaca zero, ou num processo que você não tem o suficiente, você tá entendendo? Não tem o suficiente para dar uma vida digna, vamos assim falar, ainda assim você tem que usar o dinheiro como meio. Embora você, nesse momento de emergência, corra atrás dele. Sim. Você corra, e você precisa correr atrás dele. Sim. É então, por isso que eu levantei esse questionamento do que a gente falou no então, começo. Você precisa correr atrás dele, você precisa realmente trabalhar para fazer dinheiro, mas é para fazer dinheiro não pelo dinheiro. Não pelo dinheiro. Boa. Você tá entendendo? Não Sim. pelo dinheiro, mas pelo que o dinheiro vai te trazer. E é importante o seguinte, eu converso direto isso com você, da importância de você
fazer fundações para momentos futuros. Né? Tipo, você usar o dinheiro para a construção de um processo futuro. Você tá entendendo? O que é isso? É literalmente você tá usando dinheiro para dizer pro dinheiro que você não precisa dele. Você tá entendendo? Tipo, eu uso o dinheiro para usar você mesmo, dinheiro, para me trazer mais dinheiro, justamente porque eu não preciso de você, de eu correr atrás de você, tá dando pra entender? Mas isso, tipo, se você tá em um drive na cabeça de que, porra, eu vou atrás de dinheiro, porque eu preciso. Sim. Mas eu preciso do que ele me proporciona, e não do dinheiro, material. O material do dinheiro. Tipo, dessa cifra na minha conta, que tem gente realmente que fica nessa, na pilha, entendeu? Sim. Pô, é dinheiro por dinheiro e aceita todo tipo de negócio, aceita literalmente, né, fazer coisas erradas. Você vê aí a galera que vende e não entrega, galera que aplica golpe, galera que vende falsificação, justamente porque vê o dinheiro como dinheiro. E aí, pô, mas não é dinheiro por dinheiro, é porque me proporciona comprar uma casa legal, um carro legal. Não, meu querido, você literalmente está sendo escravo dessa porra. Sim. Porque você está fazendo as coisas erradas, para botar montantes errados no seu bolso, que não é merecedor, para comprar coisas que não é as coisas que vão servir de fato na tua vida. Você tá entendendo? Eu não tô dizendo que não é pra pessoa ter não ter um carro legal, uma casa legal. É além disso. É além disso. A casa legal, o carro legal é um processo, ela acontece e é bom. Você entende? Sim. Uma realização do sonho, até para você conseguir se colocar em uma posição tipo, mental mesmo para um próximo estágio. Você tá entendendo? Sim, com certeza. Tipo, eu tô pronto para outro patamar. Beleza? Mas eu não vou fazer as coisas para comer etapa porque eu preciso ganhar dinheiro para ser uma pessoa que eu não sou. Sim. Ou que eu quero que as outras pessoas achem que eu sou, sendo que dentro de mim não é mesmo. Entendeu? Sim. Então você vê muita gente endinheirada com um espírito podre. Sim. E é uma coisa que não importa o cifrão. É justamente o que separa essas pessoas que você falou, que tem pouco dinheiro e que tem uma vida feliz, plena. Sim. Entendeu? Isso é muito foda que você acabou de mencionar, porque eu conheço muitas pessoas que ganham muito dinheiro e são pobres. Aí, quem tá ouvindo, assistindo, pode pensar, como assim? Como que uma pessoa tem muito dinheiro e é pobre? E eu não falo só pobre do estilo de vida, eu tô falando de mentalidade mesmo. A pessoa ganha 20 mil, que 20 mil é muita grana, e gasta 30. Pessoas da minha família mesmo, eu já vi indo na balada e pagando camarote pra todo mundo. Então, assim... Mas isso é justamente usando dinheiro para ser uma pessoa que essa pessoa quer que as outras achem que ela é. Exato. Entende? Exato. Não é nem uma verdade dela mesma. Sim. Então, eu tô falando isso das pessoas que eu me relaciono, porque às vezes as pessoas nem sabem o resultado que eu tenho, tudo. E é legal conviver com essas pessoas. Porque são pessoas que são ricas, mano. Só que elas são pessoas ricas de mentalidade, mano. Então, ricas de espírito. Eu sempre me coloquei como um cristão. Leio a Bíblia todos os dias. E sempre ficava perguntando nas minhas orações, por exemplo. Por que acontece tanta coisa ruim no mundo? E aí, depois da experiência que eu tive, que eu tomei a ayahuasca esse ano, eu comecei... Eu comecei a enxergar a vida de uma outra maneira. Pra me ajeitar na cadeira. Tem muito aquele diálogo, pô, se Deus é bom, por que acontece tanta maldade no mundo, sabe? Por exemplo, eu tinha contado pra você, nessa própria experiência com minha filha, quase perdi ela, né? No hospital mesmo, sem nem ter noção ainda se a minha filha ia sair com vida ou não. Lembra, minha filha mais nova, na situação tinha 1 ano e 5 meses, mas teve um determinado momento que eu fiquei tranquilo, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo que deixar uma coisa que não, racionalmente não faz sentido, mesmo assim eu iria conseguir encontrar um sentido, tá? Pra entender? Sim. Tipo, eu sou racional demais pra acreditar que Deus não existe. Entendeu? Exato. Porque às vezes as pessoas ficam alimentadas somente pela fé, que não é ruim, não tô falando que é ruim. Só pela fé. Mano, é forte, a fé é forte. Mas quando você mistura a fé com o científico, com o racional, com o filosófico, aí, meu amigo, a coisa fica mais forte ainda. A sua fé, ela consegue ser um pilar maior ainda. A gente tá mesmo num papo filosófico da porra, você viu? Tá.